senhoritas e senhoritas, meu nome é Baessa Meu nome é Gal. Costa. Eu não aguento mais essa música, porque eu já ouvi ela 35 vezes na rádio, na Marina Sena, no filme, na loja em Unai, entendeu? Eu não aguento mais, eu acho que saturou tal qual Alma. Alma, deixa eu ver. Exatamente. Sua alma. Exatamente. Tudo que a Som Livre toca vira... Você sabe que a Som Livre acabou, né? Faz um tempo. Eu sei, mas é o grupo Roberto Marinho de Comunicações. Então fica aí a crítica ao demônio, vai. E o meu nome é Verônica. Nossa senhora, tá parecendo gêmea siamesa, né? Já não dá mais pra separar esse nojo. É tipo a dupla, Fernando e Sorocaba, que eu descobri que o Sorocaba é o Fernando, e pela primeira vez o Fernando chama Fernando. Porque antes era tipo um apelido. Mas como é que é aquela história que existem vários Sorocabas, tal qual existem vários homens? Só tem um Sorocaba. Não, é o Fernando que trocou. O Fernando não, só troca uma vez. Mas você sabe que todas as duplas trocam. Tem o Miles Morales e o Peter Parker. Gente, eu não conheço o lore do sertanejo. Então, eu só descobri porque parece que mudou recentemente. Pela primeira vez o Fernando chama Fernando. Não foi tão recente assim, não. O primeiro Fernando gravou só um DVD. Qual que é o que o Arley conheceu? Ele não conheceu, no caso. Ele não conheceu. Que se chama Fernando. Fernando, exatamente. Então tudo bem, vamos lá, volte ao lore. Vamos então, gente, hoje estamos recebendo a entidade pela segunda vez neste ano. Olha, eu acho que a primeira vez foi o quê? Criança amaldiçoada? Foi isso, né? Desse ano, acho que foi. Não teve bichos, não? Não foi esse ano. Não teve bichos. Nossa, eu tô perdidinha no tempo. Tá vendo? Tá tudo um amálgama de programas. Bom, a gente então está juntando Fernanda e Sorocaba aqui para falar conosco neste episódio maravilhoso em que vamos falar sobre as cartas, num ataque de oportunidade frente ao relançamento da versão estendida de cartas, porque tudo neste universo tem versão estendida. E eu queria ressaltar que é versão estendida e não censurada, porque não é só que tem mais cartas. Tem carta que teve trecho suprimido que vai ser publicada na íntegra. Mas suprimido por quem? Por Hitler? Pelo Carpenter, que pra algumas pessoas é praticamente a mesma coisa. É o Hitler. Eu pensei em falar isso, mas ainda bem que foi você, Verônica. Tá vendo a entidade? Para, gente, tem gente que não conhece vocês. Vocês não podem assumir que vocês são universalmente conhecidos pelo nosso lore. Tem gente nova chegando. Escutem tudo, ai. Volta lá nos especiais de Harry Potter. 150 episódios. É isso, então hoje estamos recebendo muito alegremente a entidade e vamos falar sobre muitas cositas, né? Sem muitas delongas. Então vamos começar a falar das cartas do Tolkien, exclusivamente as cartas que o Tolkien enviou, que é uma chaproca de livro, isso porque a gente já falou que tem carta omitida, então você imagina o quanto esse homem escrevia. E aí, a gente conversando aí sobre o tema, eu trouxe a seguinte pergunta. Se vocês escrevessem cartas, né, e enviassem, não só escrevessem, vocês gostariam de tê-las expostas? Porque eu fiquei pensando na intimidade do Tolkien em relação ao que ele escrevia. Porque que eu trouxe essa pergunta especificamente porque, mesmo que você escreva cartas e mande cartas, você coloca muito de si, muitas coisas pessoais nas cartas, até no modo de escrever, até no modo de se referir às pessoas que vão receber as cartas. E eu imagino que o Tolkien não esperava que essas cartas fossem expostas ao público da forma como são e da forma como se publicam elas hoje. Então eu fico pensando na questão, sei lá... Moral, ética da coisa.
como um todo. E aí eu trouxe a pergunta colocando na situação de vocês, porque se eu escrevesse cartas, coisas que eu não faço, eu não gostaria de tê-las expostas. Essas são as verdadeiras perguntas. Mas assim, eu queria só dizer que você não escreve carta do jeito que a gente pensa em carta, mas você escreve no WhatsApp todo dia. E exatamente é por isso. E mais uma vez a entidade ataca, porque eu ia falar a mesma coisa. Eu não gostaria de ter as minhas conversas no WhatsApp. O livro WhatsApp de Guilherme Baessa. WhatsApps. A pergunta aqui deveria ser, se o seu histórico de conversa no WhatsApp vazasse, como você reagiria? Eu estaria tranquilo, eu só não gostaria disso. Eu não falo nada no WhatsApp que me incriminaria, por exemplo. Aí eu fico pensando, será que o Toco falou alguma coisa que incriminou ele de alguma forma? E eles omitiram? Se a sua família, você estando no seu leito de morte, porque todos nós vamos morrer um dia, e aí a sua família fala, vamos monetizar porque eu preciso de faz-me rir, e fala, vamos publicar as insanidades ditas por Guilherme Baessa no WhatsApp. Perceba que o Guilherme no WhatsApp é uncensored, entendeu? É unplugged, que é um nível, assim, muito bom de loucura, entendeu? É porque vocês não viram o bom dia que ele me deu hoje de manhã. Então... No grupo chamado Gabinete do Ódio... a gente tem um grupo chamado Gabinete do Ódio. Gabinete do Ódio. Com cargos... Com cargos, o Baessa, inclusive, ele é o ministro dos esportes do Gabinete do Ódio. Eu acho excelente. Toda vez que o Cruzeiro ganha, aí a gente fala, quais são as implicações? Quais são as implicações sociais? E no que isso afeta o Cruzeiro? Então aí fica aí as discussões. Se alguém quiser nos patrocinar em um livro de discussões chutebolísticas... Cruzeiro, inclusive, quiser me enviar presentes... Fique à vontade. Alguém tem que enviar presente pro Tumba, né? Porque só os ouvintes nos amam, as instituições não nos amam. Nós somos odiados pelas instituições do nosso país. Isso é verdade. Mas vamos, vai. Implicações morais sobre isso. O que vocês têm a dizer? Isso é uma discussão antiga, porque praticamente todo escritor, de alguma forma, tem as suas cartas divulgadas. Pode não ter sido compilado em livro, mas vira acervo da pessoa. Tem muita gente que usa como material de estudo. E aí a gente entra numa outra questão de... serve realmente como material de estudo? Porque você tá analisando a obra não tem que se bastar. Então vai abrindo, assim, é uma matriosca de polêmicas. Eu acho que serve a nível de processo criativo. Tipo assim, cara, é uma pessoa... Eu falo, eu como cidadão médio, descendente de macacos, animais assassinos. Então aí, tipo assim, me inspira o processo criativo, tipo assim, a visão de mundo. Eu abraço muitas das visões de mundo que o Tolkien tinha naquela época, né? Eu não sou um monarquista do Paraná, mas eu admiro muitas dos pensamentos que ele tinha lá. E aí, assim, me ajuda, sabe? Eu pensar processo criativo, visão de mundo. Então, a nível de estudo, serve pra isso, entendeu? O livro é o bastante em matéria de livro, mas eu acho que a nível humano... É bem construtivo, entendeu? Porque o que você escolhe, Fernanda? Você escolhe ficar lendo threads sobre não monogamia no Twitter ou ler as cartas de Tolkien valendo $1 milhão? Então, mas a questão é, a pessoa que publicou a threads, ela quis publicar, ela quis tornar isso público. É verdade. No caso das cartas, tem ainda, assim, agravantes do tipo, carta tal pra tal pessoa e aí entre... colchetes rascunho. Então, provavelmente, aquela carta não é nem a carta que foi enviada. Inclusive, eu conheço uma treta feia por causa de envio de carta envolvendo meus poetas de guerra. Nossa, eu comecei cedo. 10 minutos de podcast, já tô chegando com o meu cavalo de Troia, né, gente? Só começou. Mas, assim, pra compensar. Pra compensar, né? Tudo que eu não falei. Mas tem dois poetas que eu gosto muito, né? Que é o Siegfried Sassoon e o Robert... Eu não gosto muito do Robert Graves, não. Mas, enfim, eles eram amigos. E quando o Robert Graves escreveu a autobiografia dele, ele publicou uma carta, assim, super íntima, que o Sassoon tinha enviado pra ele. Ele publicou na autobiografia. No outro dia, o Sassoon tava lá na porta da casa dele. Como é que é isso aqui?
como é que é isso? E aí mandou tirar, falou que ia processar, deu assim um rolo absurdo. Se você quer dinheiro, então era só você me pedir, aí dá um cheque, joga lá na mesa dele, tá aqui o dinheiro que você quer, mas tira essa carta daí. E aí no final ele conseguiu um acordo com a editora, em que as partes que ele não autorizava, elas aparecem na primeira edição com asteriscos. Mas, né, enfim, a história todo mundo ficou sabendo. Então é bem complicado, porque em vida a gente sabe que a pessoa provavelmente não ia querer a carta publicada. E depois, quando a pessoa morre, você vai lá, compila tudo e lança e ganha dinheiro com isso. É uma questão ética bem nebulosa. Não, e aí tem 2 acréscimos, né? Porque, assim, a carta não envolve uma única pessoa. Sim. Tem um destinatário, que é exatamente essa questão. Ok, ele recebeu a carta era dele, mas quem escreveu foi outra pessoa, ele tem o direito de publicar. E a segunda coisa é que isso que a Vebs falou assim, a pessoa morreu e compila e publica, aqui tem um extra, né? Porque tá saindo a versão estendida e não censurada depois que os herdeiros morreram. É verdade, né? Tem algum destinatário das cartas ainda vivo? Não, né? O Michael já morreu, o Christopher já morreu. A Priscila também. O Simon, os netinhos, eles não sabiam ler, então ele não escrevia carta pra ele ainda. Caraca, olha aí, mais uma questão. É. E assim, tem que ver que no caso do Tolkien, ele não, pelo menos, né, a versão censurada não é muito polêmica. Não, Tem uma coisinha Tolkien, ou outra que as pessoas implicam, mas assim, de maneira geral, ele é muito Family Guy, então assim, muito ele tranquilo. é gente como a gente. Ele é gente como a gente. Agora aí tem outros autores que já, né, tinham opiniões mais fortes. Não tô nem falando de opiniões criminosas, tá, gente? É simplesmente ter opiniões mais fortes sobre determinados assuntos, ou um jeito de falar. E aí isso é complicado, né? Porque você tá expondo a pessoa. Imagina, né? O cara falecido há 30, 40, 50 e tantos anos. E aí você super admira. Nossa, ele é como um pai pra mim, né? Eu admiro toda a minha trajetória acadêmica, humana, pessoal, filosófica é baseada nesse cara. E aí a primeira carta, cartas não censuradas de Odorico Paraguaçu. E aí vai a primeira carta, por que mulher não deveria votar? Ponto. Aí você... É isso, né? É o que a casa oferece. E aí, tome! E aí começa... É nesse nível. Nunca conheça seus ídolos. Cara, mas é interessante tanto notar que o Tolkien era uma pessoa... sei lá, notável, assim, porque mesmo tendo esse tanto de coisa publicada... Condestável. Você ainda consegue admirá-lo pessoalmente. Sim, ele é como um pai pra mim. Mas eu queria aproveitar a bala de prata que a Dona Verônica acabou de me dar e eu estou apontando a minha arma para a Fernanda neste exato momento. Por quê? Porque veja a consequência ética. Então quer dizer que eu posso processar a Fernanda por colocar... falas minhas no documento, no doutorado Pode. dela, falando né, no doutorado dela, Não entendeu? pode, Não, porque no tem o estudo, né? papelzinho de autorização sua lá embaixo. Ordinária, é isso, olha só, eu vou achar brechas legais com Dona Disney. Muito bom. It's good to see you again. Pull up a chair by the hearth. Tudo isso posto, vocês se sentem imorais lendo a carta do Tolkien? Vocês acham que vocês são Sim. antiéticos? Sim. Vocês estão lendo segredos, vida e mentiras de J.R.R. Tolkien? Na verdade, eu me peguei pensando numa coisa. As cartas dele pra Edith, pra Edith, eu acho engraçado porque ele chama ela de pequenininha? Pequenina. Pequenina. Ela era Né? Eu não sei- pequenininha. É Ela The era Little muito- One, eu não ela sei era como é em muito- inglês, né? Lulu. Mas eu fiquei pensando que hoje em dia, vocês falaram de WhatsApp, né? Hoje em dia você talvez publicasse áudios de WhatsApp e essa seria a voz fofa que o Tolkien usa pra falar com a Edith.
Então você está lendo A voz fofa. a vozinha que o Tolkien fazia pra falar com ele. E provavelmente é infinitamente melhor do que a voz dele normal, porque você já ouviu a figura falando? É impossível. Não dá pra entender, não dá pra entender nada. Aí eu acho que devia ser uma exigência dela, fala assim, escreve fofo pra mim, amor. E aí ele escreve fofo, entendeu? Porque ele não dava conta de falar, velho. Olha só como o Tolkien era visionário, ele já falava em velocidade acelerada do WhatsApp naquela época. Exatamente. É verdade, se ele mandasse áudio, tinha que ter a função de diminuir a Diminuir velocidade. a velocidade. Let me say at once that owing to the casualties in the war in various other things, very few people to elect. But it could be in the springtime when that tree wouldn't look sad, but covered with leaves, you see. What? Look old but not sad. And these. What the fuck? Oh, mas esse negócio de áudio do Tolkien, eu tava vendo o Ronald falando numa live, que eu acho que a Fernanda estava. Não. Que ele visitou uma loja de Tolkien, é uma loja dedicada ao Tolkien na Holanda, que o proprietário tem um áudio de uma palestra do Tolkien que ninguém tem, e ele não divulga, ele deixou o Ronald ouvir, eu acho só, né? Eu acho que ele só falou pro Ronald, o Ronald nem ouviu. Não ouviu também, né? Então esse moço, ele tem um áudio do Tolkien inédito e que nunca vai ser ouvido, talvez. Esse moço acabou de colocar um alvo na porta da lojinha dele. Ah, mas deve ter já. É o único lugar onde o Tolkien esteve fora do Reino Unido pra dar uma palestra, né? Alguma coisa. É uma coisa nessa pegada, e ele tem o registro disso, e só ele tem o registro disso. Fake nerd. É, pode ser tudo. Entendeu? Pode ser truco, ele pode estar trucando. É truco, porque ele é agenciado pela mesma agência de Luísa Sonza, entendeu? Que lança uma polêmica e fala assim, está aí baixa, vai na Ana Maria. Aí vai na Ana Maria, entendeu? E aí é isso. Eu estou muito cansado do estado cultural. Mas da forma como as coisas acontecem com a obra do Tolkien, esse cara provavelmente não, certamente um dia vai falecer. Algum filho dele se conhece, se ele tem filho também, eu nem sei, na verdade, eu acho que nem deve ter nada a respeito desse cara. Algum descendente desse moço vai vender esse áudio de alguma forma e daqui a pouco tá aí. Olha, vou falar pra você que não necessariamente, porque a gente tá falando isso, né, do tipo de família lucrar com a morte do parente famoso. Tem gente desesperada porque a família da Cecília Meirelles não faz nada, não vende nem negocia, e tem caixas apodrecendo de escritos e coisas dela. Gente, a paternidade faz muito bem e muito mal pra cabeça ao mesmo tempo. É muito engraçado. E aí eu tava percebendo umas coisas, né? Pensando uns pensamentos sobre como provavelmente tudo que eu tenho, vulgo as minhas 3 coisas, meus 3 bens que eu possuo, que é o Nintendo, os livros de Senhor dos Anéis, e eu acho que o quê? Meu PC gamer... Só. Não, mas eu falo assim, tudo que eu tenho, assim, livros, por exemplo, né, minha coletânea de livros. Do Balin. O Tumba é um ótimo exemplo. O Tumba, etc. Pode não significar nada pros meus filhos, sabe? E passa a brevidade da vida. Olha as coisas que a gente começa a longa derrota chegou muito já chegou arrombando tudo. Porque a brevidade da vida, tipo, a gente fica pensando, cara, a gente realmente não leva nada, sabe? E aí, sei lá, relíquias e facas artesanais e ventilador ornado e... Entendeu? Todas as quinquilharias que a gente pega, cara, que são super importantes pra gente, mas não tem laço, entendeu? Tipo, vai chegar meu netinho, vai olhar e falar assim... Foda-se, Tumba do Balin, meu irmão. Eu não tô nem aí, entendeu? Taca fogo, exclui a... Caralho, exclui, deleta... Gente, o Torres, ele tá só aquele meme do cara com cigarro no bar, chorando. Pensando, segurando o cigarro e o copo com a mesma mão. Exatamente. Passando pelos estágios do luto, porque é a longa derrota, cara. E aí eu paro pra pensar, falo assim, cara... e eu me fui, assim, eu não vou me importar, porque eu já me fui, então fica aí a consideração, o Tolkien não se importa, entendeu? Então, provavelmente vão publicar, sim, os áudios de Baessa no Tumba do Balin, e ele não vai se importar, ele não vai estar aqui pra se importar, e é isso.
Então não é antiético. Cheguei Mas a na pergunta conclusão não lógica. era se o Tolkien achava antiético, era se você se sente antiético lendo as cartas. Não. Você ainda não se foi. Não, Torres. não, A pergunta era essa. eu tô de boa. Mas assim, eu vou responder. Vai. Eu me sinto um pouco desconfortável quando é essa carta mais íntima, tipo assim, ele trocando carta com a Edith, eu tipo, cara, eu não sei se eu quero ler isso. Agora, quando são essas cartas mais pro leitor, pro editor dele, partindo por esse lado do estudo, do processo criativo, aí eu acho muito bacana. Agora, eu estou falando isso e sendo baita de uma hipócrita, porque algumas das cartas que eu trouxe aqui são as cartas que ele trocava com os amigos. Ele aí que são super íntimos, mas tudo bem, a gente... Ah, hipocrisia, a gente chega lá. E eu concordo, porque, tipo assim, é isso, tipo, é o que ajuda a gente no processo criativo, tudo mais. Só que tem coisas muito interessantes. Uma das que eu mais tenho gostado é a carta dele pro Michael, entendeu? E é super pessoal. Só que é uma pergunta que eu faço também, que eu fiz, assim, esse ano, inclusive, né? Não vou dar spoiler ainda, a gente vai falar sobre as nossas preferidinhas no final, mas tipo assim, e eu me espanto, falando assim, cara, é uma pessoa décadas e décadas e décadas atrás fazendo uma pergunta que eu faço hoje, sabe? Que interessante, cara, que massa tal, e só eleva a minha admiração. Então, não me sinto antiético, tá? Até me sentir antiético, então depende. Sim, mas não. Essa é a resposta, tal qual um bom elfo. A antiética de Scrudiner. Isso. Pronto. O que mais? A gente finalizou a ética? Matamos a ética? Acabou com a ética. Matamos a ética. É hora do duelo! Bom, agora trazer aqui para os meus pares, né? Como foi que essas cartas vieram a existir afinal? Vocês sabem? Tolkien pegou uma caneta. Tolkien escreveu. Ele escreveu, ele pegou uma caneta tinteiro, Uma pena. uma pena, entendeu? E aí, Papel de carta. e aí ele começou a rabiscar a prova dos alunos dele, que ele odiava provas, né? E aí... Ele odiava ser professor. Tá, mas vocês entenderam a pergunta. Eu tô falando como que as cartas de J.R.R. Tolkien, marca registrada com livro e páginas, vieram a existir. Pronto, tá melhor posto o problema? Pronto. Você, como professor, tem que ser mais literal. Não tenho, senão não. Os alunos vão Não tenho, não. dar a Eu- Você tem que ser didático, E Torres. didático. Exatamente. Deixa de... agora eu tenho que trabalhar aqui no Tumba do Balim também. Deixa pro trabalho. Se você quer nunca mais fazer uma coisa, trabalhe com essa coisa. Que aí você nunca mais vai fazer essa coisa fora do trabalho. Fica aí a consideração. Eu tô na longa derrota total, né, velho? O Torres estava isso trabalhando com o livro. Com livros. E nunca mais li. Enfim, vamos lá. Como Você elas também. vieram a existir? E aí? Então, culpa do querido da Verônica, chamado Humphrey Carpenter, Ah, que tava ali trabalhando, fazendo a biografia, e muito provavelmente isso era material de pesquisa dele, pra ele poder construir a biografia. E aí ele organizou, obviamente com autorização do Sr. Christopher, que provavelmente também foi quem falou, ó, essa parte aqui se deixa de fora, essa carta você não publica e tudo mais. E ela é meio que uma consequência ou uma decorrência da biografia, que já tinha sido o trabalho de pesquisa do Carpenter. Assim, né? trabalho de pesquisa, entre muitas aspas. Desenvolva. desenvolva. Justifique sua resposta. Isso aqui é uma sala de aula. Devo lembrá-la, cara aluna? Gente, Ainda não assinou a chamada. O Carpenter, ele é um biógrafo muito complicado, porque ele tratou todo o material do Tolkien com uma ideia bastante preconcebida de quem era o Tolkien, né? À medida que ele primeiro fez uma versão, essa é a história que a gente sabe, ele fez uma versão da biografia, e aí ele mandou pro Christopher odiou, rasgou o negócio, queimou e falou sem condições, e aí foi que ele teve que trabalhar numa nova versão. E assim, a impressão que a gente tem é que ao longo desse tempo em que ele foi conhecendo o Tolkien, ele percebeu que ele não gostava muito do Tolkien.
E isso fica muito claro, assim, das entrelinhas, né? Na verdade, na biografia, a gente vê que ele pinta o Tolkien com umas cores bem pouco favoráveis. Inclusive, vários estereótipos que a gente tem de quem era o Tolkien são consequência da biografia do Carpenter. E que só agora outros pesquisadores estão tentando desconstruir. Tipo, cara, não é desse jeito, não é aquilo, sabe? Assim, mas tá sendo um trabalho de formiguinha, porque já tá muito cristalizado que o Tolkien era retrógrado, que o Tolkien, ele era, tipo assim, um medievalista preso no século XX, que ele não se importava com nada que era moderno, vários estereótipos. Até a rabugice dele é um pouco exagerada pelo Carpenter. Pelo Carpenter. Você tem mais exemplos? Tem um que você vai gostar, Tolkien. Oi. Tolkien. Tá vendo? Eu estou oficialmente a Tolkien. O Carpenter, ele não consegue entender muito bem a religião do Tolkien e o fato do Tolkien ser uma pessoa religiosa. Isso o incomoda muito, até por uma questão. Aí agora vamos jogar o Carpenter no divã. Ele é filho de... não sei nem o que tava... Já faleceu? Já faleceu. Tá inclusive enterrado do lado do Tolkien. Do lado. Sério. Sem sacanagem. Gente, Tolkien vai lá tirar umas satisfações que eu sei. Vagabundo. Então, assim, ele era filho de um reverendo anglicano, se não me engano. E aí, depois, ele se afastou do anglicanismo, acho que se tornou ateu, não tenho muita certeza, mas ele tinha uma relação muito complicada com essa questão da religião. E aí, ele não entendia como Tolkien podia ser um homem religioso. E aí, quando ele vai descrever a relação do Tolkien com o catolicismo, ele faz aquela análise freudiana bizarra de tipo... Ai, a mãe dele era católica e quando a mãe dele morreu, ele substituiu a figura da mãe pela figura da igreja. É um negócio muito esquisito. E assim, quando você conhece a obra do Tolkien, até mesmo pelas cartas, você vê que o cara tinha muita consciência, né? Do que ele acreditava, não era essa coisa super sentimental que o Carpenter coloca. E tem também a forma com que ele trata o relacionamento do Tolkien com a Idde, que aí já é uma outra polêmica, porque, assim, dá a entender que Tolkien tratava... Não é que ele tratava mal a Idde, mas meio que ele não se importava muito com o que ela queria, que ele deixou ela meio de lado, assim, depois que eles se casaram. Pois é, isso veio do Carpenter. Eu já ouvi muito isso e isso contrasta. Cara, parece que o Tolkien tinha uma reverência, assim, por ela e tal. Eu já ouvi muitas pessoas falando, aí... É recente até, é na minha trajetória aqui no Tumba do Balim, né, pesquisando e tal, eu já vi muita coisa falando que a conversão dela, né, que ela era protestante, a conversão dela foi muito difícil e ela sofreu muito a vida toda com Tolkien, porque eram outras ideias, que ele não tratava ela muito bem. Eu olhava e falei assim, caralho, mas não tem... Tá discrepante, entendeu? Não tá batendo com o que tem escrito dele, com tudo que, sabe, da relação que tem. Não, mas isso tudo vem da biografia, que ela meio que teria sido forçada a se converter, mas não queria, como se ela tivesse feito pra agradar ele, que ele preferia ficar com os amigos do que ficar com ela, que não incluía ela no círculo dele. Isso tudo é da biografia do Carpenter. E como que a família permitiu, velho? O Christopher teria pego em armas por muito menos. Aí é que entra uma parte polêmica que, né, aí vem uma grande especulação em cima do Christopher. Uhum. Porque ele tem todo esse cuidado com a obra do pai, mas a gente não sabe exatamente como era a relação dele com o pai. E como ele via a relação do pai com a mãe. E aí tem a questão do divórcio do Christopher também, que o Tolkien não aceitou muito bem, que o filho estava se divorciando. Então a gente não sabe como que a relação deles foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E o tanto que essa responsabilidade de, tipo, cuidar do legado do pai, como que isso pesou em cima do Christopher. Mas aí a gente tá botando o homem no divã e isso é coisa do Baessa. Isso é coisa do Baessa. Deixa o Baessa trabalhar. Não, e aí você vê, né, que se teve uma primeira versão que o Christopher não gostou, o cara devia estar o louco da projeção no Tolkien. Psicanalismo, o nome disso.
já que você tá falando de psicanálise, mas é usar conceitos à reveria, assim, sem muito apego. Fica falando que isso substitui a mãe, que aquilo é sexo, e isso é muito estabelecido aí na sociedade há muito tempo. Há muito tempo, graças ao doente do Freud. Não. O Freud não tem nada a ver com isso. As pessoas que pegam as coisas do Freud e usam no dia a dia, como se isso fosse aplicável, né? a coisa mais simples do mundo, mas não é. Mas aí é foda, né? Por que foi o Christopher que assumiu tudo? Eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso. Acho que é porque o mais velho é o John, né? Depois o Michael, o Christopher é o terceiro filho. Mas eu acho que é porque o Christopher era o que mais se interessava. O Christopher ajudou a escrever, entendeu? Muitas partes do livro. Os outros eu acho que eles não tinham tempo. Então, ele passou muito a limpo, ele que ajudou com os mapas. Ele fez parte dos Inklings, então ele estava muito mais envolvido do que os outros filhos. Inclusive, em uma das cartas, que eu até... Spoilers, é uma das favoritinhas aqui. Ele fala, eu passei muito de mim pra você, meu filho. Você tem muito de mim. Então, as cartas, elas são organizadas por data? Como é que é? Né, do nascimento, quando ele nasceu, já escrevendo a carta de agradecimento à mãe pelo dom da vida. E aí até ele... Foi um parto tranquilo, obrigado mãe. Obrigado, mandou mãe. Pro médico também. Falando tal qual um comissário de bordo, né? Gente, é tipo aquele vídeo, não sei se vocês já viram, que é uma mãe dirigindo e a menina na cadeirinha. E aí ela pergunta alguma coisa pra criança do tipo, qual a sua memória mais antiga? Ou, tipo, aconteceu tal coisa quando você tinha 2 anos, você lembra disso? E a menina responde, não, eu não lembro, mas eu lembro do chão se abrindo e eu rastejando pra fora do inferno. Caralho. Que isso? Que isso, pô? A mãe vai bater o carro. Poderia ter sido uma conversa entre a gente, mas tudo bem. dessa vez não foi, mas... Esse é o tipo de coisas que rola no grupo do Tumba do Baile com as meninas, né? Sim. No WhatsApp, pra vocês terem noção que se tem uma coisa que não pode vir a público é aquele grupo. Que não tem. É hora do duelo! Mas, então tá, a gente já tem mais ou menos porque elas existem, a gente já entendeu que o Carpenter é Hitler para a Verônica, né? E que história é essa de versão estendida? Não, mas peraí, Torres, respondendo a sua pergunta, a primeira carta é de 1914 e a última é de 73. Não, ele morreu em 70. 73? É a última carta. 3 anéis para os elfos, 7 anéis. Vocês não sabiam disso, gente? Eu tinha esquecido, eu esqueço, porque eu tento não me ater a teorias malucas, mas... Eu não... Isso é semiótica. Explica pro ouvinte que não sabe, vai lá. O código de Tolkien. O código de Tolkien, quebrando o código de Tolkien. Se você pega lá o poeminha do anel, que fala 3 anéis para os elfos, 7 anéis para os anões, 9 anéis para os homens, um anel para todos governar, você põe isso invertido, dá 1973, que é o ano que ele morreu. Ele sabia o ano que ele ia morrer. Meu Deus. Mas eu acho curioso, porque na introduçãozinha do livro, né, que eu não sei quem escreveu. Foi Veves Brown que escreveu. Tem uma passagem que fala que o Tolkien ficou... O Tolkien tinha alguns problemas de saúde, né? Direto. Inclusive, eu acho engraçado que em algumas cartas ele se justifica. Tipo, não, eu tava doente, foi mal o atraso. Direto tem uma carta que tá pedindo desculpa. Ixi, a minha família toda gripou. Aí não teve como... Mas aí ele teve artrite, eu acho. Alguma coisa assim que ele não conseguiu escrever, né? Aí ele fala que ele se sentia como se uma galinha tivesse perdido o bico. Então você vê que o Tolkien vivia com a caneta na mão, né? Nossa, eu gosto da analogia. O homem conhece as suas analogias, né? E eu também gosto como isso é literalmente eu. As pessoas ficam fazendo... qual é a minha personalidade em Ryan Gosling esse ano? Tudo bem que o Ryan Gosling evocou o grito, o eco
do vazio da alma de toda a masculinidade esse ano, né, no filme da Barbie. Mas aqui é Tolkien. Tolkien é o nosso Ryan Gosling, entendeu? Porque veja que é ele justificando atraso na mensagem do Zap. Desculpa demorar uma semana para te responder, orientador, mas é porque eu estava com unha quebrada, entendeu? E é como tirar o bico de uma galinha, a minha unha quebrada. Não conseguia digitar por dor. E é isso. Manda um áudio. Eu digo, não, meu microfone está quebrado. E é isso. As dificuldades. Apareça, eu não tenho webcam. eu não- sempre mando essa. Eu estou mandando essa exatamente nesse momento. Agora, nesse exato momento. Sobre a divisão das cartas, eu pessoalmente gostaria que tivesse talvez um índice paralelo, não sei, agrupando as cartas por tema. Eu acho melhor. Sim, Porque com certeza. isso seria muito bom. Sim, aí foi falha. Eu preferi que a Verônica tivesse editado as cartas. Vevs Brown. Ok. Você sabe qual ia ser a sessão que tem mais coisa, né? Obviamente. Guerra, 700 páginas. Aí Outros temas. Ocultismo, 2 páginas. E aí... e aí resto, pronto. E tem uma coisa também, eu não sei como é que tá a versão atual da estendida, né, da HarperCollins, que vai lançar em breve, pra quem está ouvindo este programa na data de lançamento. Isso acabou de acender acender... Acabou de acender um fósforo na gravação. Não existe Vai ser respeito. piromaníaco, de repente. Não existe respeito desse programa. Eu sou piromaníaco, velho, eu tava pensando nisso, mas pode. E aí é que nem criança, aí faz xixi, mexe com fogo e faz xixi de noite. Mas aí, eu não sei como é que tá a da Harper hoje, né? Mas eu entendo as cartas também como um documento para não se ler linearmente. Né? Tipo assim, consulta, sabe? Eu leio uma carta aqui, uma carta colar, e vai. Até por isso, seria mais fácil você diferenciá-las por tema, porque se você Pois for é. pesquisar, Exatamente. você já vai dali onde você Você quer. vai né? no tema, porque da maneira como tá, ainda mais se você tem o livro físico, você não tem a benção. É verdade, do Ctrl F. Pós-moderna do Ctrl F, entendeu? Não dá pra você procurar as coisas. Por exemplo, a Veves falou, tem uma carta sobre a longa derrota, e eu tinha esquecido qual que era. E aí eu escrevi longa derrota, e aí achei aqui, facilmente, com um toque de Jeff Bezos, eu encontrei aqui, toque de Jeff Bezos, não vou dar propaganda pra Amazon, com o toque de Bill Gates, eu encontrei aqui a carta, e ela é muito boa, eu a amo, e eu tinha esquecido do número dessa carta. Não sei se vocês já repararam aqui no Tumblr, mas eu sempre falo muito das cartas, e eu nunca sei o número de nenhuma carta. É por isso, gente. É porque você não é psicopata. Né? Ainda, porque, bom, os filhos transformam o homem. E essa nova edição aí do livro, como é que vai funcionar? Porque vai ser a reedição do Carpenter ou... Então, Carpenter não tá vivo. Então, aí eles vão pegar tudo do zero e reeditar as cartas novamente? Não é aquele casal que Sei, tô ligado. basicamente que cuida mais do espólio do que os herdeiros? A Hammond Hill School, eles já fazem, né? O índice da edição 1 que a gente tem é feito por eles. O índice temático. É organizado por eles já. Agora, essa nova... Deixa eu dar uma olhada, peraí. Quando sai? Eu nem sei quando sai. 25 de novembro. Tá aí já. Harper. Como é que é o nome? Porque não é cartas. As cartas de J.R.R. Tolkien. As cartas de J.R.R. Tolkien. Tolkien 2. Entendeu? 2, é né? tão Isso bom. que eu tô pensando. O inimigo agora é outro. Rising Revengeance. As Pronto. cartas do Tolkien e a Câmara Secreta. Cadê? Eu queria achar isso. A vida e as mentiras de J.R.R. Tolkien. Ai, muito bom. Então, eles não estão falando na sinopse, mas eles estão dizendo que dos editores. Então, acho que muito provavelmente seja o casal. Então, nenhum crédito vai ser dado a Carpenter. Ó, quer ver? Para a alegria de Verônica Valadares. A Verônica já sorriu ali. Vou ler. Vai. Uma seleção da correspondência de Tolkien já havia sido publicada em 1981.
apresentava, nas próprias palavras de Tolkien, um retrato altamente detalhado do homem em seus muitos aspectos. Contador de histórias, estudioso, católico, pai, amigo e observador do mundo ao seu redor. Nesta edição revisada e ampliada, foi possível voltar aos textos datilografados e notas originais dos editores, restaurando mais de 150 cartas que foram extirpadas, puramente para atingir o que era então considerado um tamanho publicável e apresentar o livro como originalmente pretendido. É isso. Então retiraram por capricho, olha só. E isso agora? é o que eles estão dizendo, né? É exatamente isso que eu pensei. É qualquer coisa. E quem me garante que não foi o Simon que escreveu Fuck my grandpa, I want money. E pronto, e aí ele escreveu tudo. Olha, eu não acho muito longe, não. Exato. Porque ele e o Christopher, eles pararam de se falar durante muito tempo, porque o Simon queria adaptação e falava que a adaptação era a melhor coisa que existia, e o Christopher falou, sai da minha casa. Eu acho bacana como essa é uma briga que eu me atenho de meter a colher. Até porque eu estou a milhares de quilômetros dessa família, né? Então não tem como meter a colher de fato. Mas, não, tipo assim, eu fico neutro, porque eu entendo que isso é simplesmente choque de geração. Porque o velho tava lá no direito dele, eu entendo 100% o direito do velho e falo assim, cara, esse negócio é meu. Eu sei a visão dele. Mas eu entendo a visão do Neto também. Fala assim, caralho, mas é um negócio muito massa, velho. Vamos trazer aqui pro pós-moderno, entendeu? E aí a gente traz pro pós-moderno e coloca orcs com AK-47. E aí chega num podcast, num buraco de Brasília, e a gente pode apreciar isso e levar e distribuir esta obra muito boa para outras pessoas. Então, no fim, estamos salvando pessoas, graças aos desejos monetários de Simon Tolkien. Fica aí a consideração aí sobre os mistérios do Senhor. Eu queria fazer um adendo, que assim, não tô dizendo que não tem interesse monetário. Com certeza tem. Mas também o Simon, ele já, né, cresceu no mundo que é assim que funciona. O negócio faz sucesso, você espreme até não poder mais, que assim, você espirra e tem uma coleção completa na Riachuelo, horrível e mal feita. Então... Foi muito específico isso, você está bem? Eu espero que esteja tudo bem. Foi o Torres agora. Riachuelo é um pouco perigosa. Então, ele tá lá, por que não tem isso? Tem a questão do lucro também, mas por que isso não tá sendo mais divulgado? Todo mundo já gosta da obra, as pessoas iam gostar ainda mais, enfim, as pessoas querem consumir. Ele tá acostumado com esse mundo, enquanto o Christopher ainda tava acostumado nesse mundo que as pessoas escreviam cartas. Realmente, eu vou me ater à minha insignificância a milhares de quilômetros de lá. É hora do duelo! Desse tópico, vocês têm alguma coisa a dizer? A gente pode falar que o livro vai ser aí lançado, né? Como um dos livros já a feitos. Fernanda trouxe um dos livros já feitos, dia 25 de novembro, pela HarperCollins, né? Tem uma curiosidadezinha que era pra esse livro ter saído há mais tempo. Mas aí houve uma pandemia global e aí impediu. Não, a nossa edição, uma nova edição das cartas em português, que o que a gente tem é essa edição da Arte e Letra, que é super pequenininha, assim, a editora e tudo mais. Que foi, inclusive, traduzido pelo Gabriel também, que tá no Conselho de Tradução da Harper. E ele já tinha retrabalhado a tradução dele, era pra essa tradução ter saído pela Harper, só que a biografia não vendeu muito bem. Fui eu! Fui eu, foi todo o meu trabalho de formiguinha. Conseguimos, família! Yes! Ninguém vai saber sobre a história desse homem. As vidas e as mentiras de...
muito bom. A gente vai deixar isso, tem que deixar isso. É muito bom. Foi muito espontâneo, foi muito bom. E aí, a Harper pôs as cartas num stand-by. Por conta disso. Tipo, também é uma coisa mais biográfica e tudo mais. E é um livro grande, né? Um livro caro. Então, eles o colocaram nessa coisa de, um dia a gente lança. Só que veio esse anúncio de uma versão ampliada. Então, eles foram lá, correram, como já estava traduzido, foi só bater o que já tinha. O Gabriel fez a tradução das coisas novas. E aí vai sair junto com a versão inglesa. Ótimo. Mas agora eu estou intrigado. Foi realmente Verônica Valadares que sabotou a... Foi. A venda Ela ia nas livrarias e escondia a biografia, botava lá no fundo. Por trás. Isso. Colocava um livro do Paulo Coelho em cima. Já tá melhor do que esses dias não tava tendo aquela bobajada de bis, que aí o pessoal pra boicotar o bis comprava bis. toneladas de caixa de bis e queimava. Assim, nossa, o impacto monetário foi muito grande, hein? Sim. Foi, eles compraram um monte de coisa. Pra eles foi. Pra eles. Eu nunca entendi essa forma de protesto de queimar coisas. Tipo assim, vou protestar contra o autor, vou queimar o livro dele. Pô, aí tu vai ter que comprar um livro, às vezes vai ter que comprar um novo só pra queimar, tu tá dando... Quem desdenha quer comprar. Quero mais é que queimem. Se algum dia vocês lançarem um livro meu, das minhas memórias, das minhas cartas, comprem e queimem. Eu quero que alguém queime isso. Comprem todos, que aí vocês vão me dar dinheiro. E aí pra minha família, no caso, que eu já vou estar morto. Né? Mas viu? aí vocês queimem. Vai ser muito dramático, cara. Eu acho que vai ser legal. Vai ser legal. Tal qual os períodos obscuros de Caça às Bruxas. Exatamente. Isso. Vamos falar da recepção, então? A gente já pincelou isso aí no programa, né? Então a gente falou um pouquinho sobre as nossas impressões gerais, a Verônica já expôs os crimes dela, né? Que ela tem ativamente sabotado aí as coisas, né? Ela tem feito palestras aí com Black Ops, né? Pra que as pessoas não leiam. A Verônica está no movimento Leia Menos. Entendeu? Ela ainda está representando o movimento Leia Menos, do qual... Desde que eu parei com o YouTube. Aí ó, veja menos vídeos, leia menos livros, que mais? Estude menos, que você menos, já traiu o movimento. Estude menos. Fale menos, entendeu? Opine menos. Esse aí eu ainda tô encabeceando. Nossa, esse precisa muito. Deveríamos todos saber menos coisas uns sobre os outros, diz o host de um podcast. Sobre as cartas íntimas de um autor. As cartas íntimas de J.R.R. Tolkien. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a recepção geral, como que vocês têm visto a percepção do público, né? E como que o público usa propriamente essas cartas. Eles usam de armas, eles trocaram as armas pelos livros e agora fazem brigas com livros, entendeu? Tacando livro na cara das pessoas. Armas químicas e exatamente. Engenheiros do Hawaii. Engenheiros do Hawaii. E aí, como é que é isso? Em relação Vocês não estão vendo a troca de sorrisinho aqui. Eu tô vendo tudo. Levanta, Fê, que eu corto. Vai. Então, tem usado mal. Em que sentido? Em todos os sentidos. Então, em todos os sentidos. Não estou entendendo. Parem de falar em sinais. Então, o que eu vejo acontecer... A gente ficou brincando, falando que era tipo carta de Magic... E as pessoas usam desse jeito, tipo, agora eu invoco a carta 137 e eu ataco o seu argumento. Tipo, gente, não. Primeiro que assim, cartas têm contexto. Isso tá no âmago da sociedade. O ser humano descende do macaco, animal assassino. Então, contanto que tenha duas opiniões, elas irão guerrear. Mahatma Gandhi. Esse é o stand-by da humanidade. Mas continue, vai. Então, o que as pessoas esquecem? Que, primeiro de tudo, carta tem contexto. Ela foi escrita numa época para alguém.
Então, a gente mencionou antes, e aí eu fiz questão de pontuar. Olha só, a pessoa tava pensando lá na frente. Eu fiz questão de pontuar as datas da primeira e da última carta, porque a gente consegue visualizar isso. A primeira carta é de 1914, a última é de 1973. É praticamente a vida adulta inteira do Tolkien. Gente, há 5 anos atrás eu não escreveria a mesma coisa que eu escrevo hoje. Eu mudei de opinião desde o meu último episódio no Tumba do Balinha. Olha, ontem eu... Então, se a gente voltar no nosso histórico do WhatsApp, a gente provavelmente tá discordando da gente mesmo. Nossa. Não, eu estou sempre de acordo comigo mesmo. Eu sou um paradigma da concordância verbal. Sou eu. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas usam argumentos de carta do início da vida dele, em que ele era um jovem. E a gente sabe que jovem é bobo. Jovem faz besteira. Então, muito provavelmente, quando você tá falando, sei lá, das obras já publicadas, o que ele tava escrevendo lá nas primeiras cartas não faz mais sentido, já não se aplica mais. Mas é tirado desse contexto e as pessoas usam. Você tem bons exemplos concretos? Seria muito bom ilustrar com isso daí. Tá nas cartas selecionadas, vamos deixar pro último bloco. A gente tinha combinado pra você selecionar cartas que você gostava, não cartas que corroboravam o seu argumento pútrido de que o Tolkien não importa. Porque é isso que você está dizendo. Mas e se a gente gosta da carta justamente por isso? Oh, caralho. É verdade. Perdeu o argumento. E é um problema seu. Aí deu um nó tático. Tem um outro problema também, e aqui a gente já entra um pouco no ramo aí da teoria literária. Que é a de que, como a Fê falou no começo do episódio, a obra ela tem que se bastar por si só. A partir do momento que você começa a trazer material extratextual para analisar a obra, aí você já está abrindo exceções. E aí eu vou falar algo aqui muito chocante. Eu sei que vai chocar a sociedade brasileira. Mas neste quesito de autor explicando a própria obra e dando sua opinião, não existe diferença alguma entre as cartas de J.R.R. Tolkien e os tweets de J.K. Rowling. Olha, é isso, chegamos neste momento. Muito bom. Você está errada. Não, eu não estou errada. Você está errada, você está errada. Infelizmente eu não estou Está errada porque você não compactua com a minha visão de mundo e eu vou escrever textos muito longos. Eu vou comprar Twitter Blue pra falar mal de você em textos muito longos. Vai me cancelar lá no X. Lá no X, Twitter. Eu só tenho uma pergunta. Elas se equivalem em termos de comparação. Eu não sei assim, mas eu não imagino que o Tolkien tinha a intenção de se explicar. Por isso até que são... Ele tem um pouco. Eu acho que é porque a carta você tá pensando ali que é trocada entre duas pessoas, né? Isso, o Twitter, isso. A Rowling vai lá, ela sabe que é rede social. Mas assim, o intuito por trás disso é o mesmo. E a gente pode colocar também as entrevistas que ela dá. Quando ela vai lá, fala com um jornalista... O jornalista pergunta, Rony e Hermione ficaram juntos pra sempre. Ela vai lá e fala, vocês fizeram terapia de casal, esse tipo de coisa. O intuito é o mesmo. A pessoa pergunta, ela lança uma dúvida, lança um questionamento e o autor está ali explicando a visão que ele tem da obra. Eu acho que é pelos floreios. Como o Tolkien floreia muito, aí fica mais bonito, aí ele nos engana. Porque toda vez que a J.K. Rowling vai a público e fala Harry e Hermione deveriam ter terminado juntos, eu falo assim, filha da... Você escreveu o livro! Entendeu? Aí volta de novo pra agência da Luísa Sonza, entendeu? Que toda vez que ela está precisando de dinheiro, ela fala assim, vai lá e opina sobre o Harry e Hermione. Aí pronto, aí gera dinheiro. Isso e outras cocitas, massa. Tem outra coisa também, Torres. Na época que o Tolkien escreveu essas cartas, até porque eram cartas, então elas não eram publicadas para o grande público, não tinha mídia ali distorcendo o que ele falou. Não tinha choquei. Você imagine a sua cartinha favorita em que ele fala sobre o Frodo e a longa derrota e a questão da moral, o Frodo falhou. Com certeza ia ter a Choquei lá falando Tolkien diz que Frodo é uma falha. Tem gente que choca com isso hoje, né, quando a gente fala. Também existe aquela questão de opinião solicitada, né? Porque, tipo assim, as pessoas tinham dúvidas reais e tinham acesso a ele. Fala assim, Tolkien, você se importaria de me explicar? Eu gostei muito disso, mas eu não entendi isso. E aí ele vai e explica. Isso não tem valor literário algum, né? Tipo assim, interpretativo pra eu, que estou a milhares e milhares e milhares de quilômetros, anos-luz de distância lá.
Mas é uma resposta entre duas pessoas, entendeu? E é isso. O caso da J.K. Rowling é porque é a opinião não solicitada. Imagina você acorda com sono, você teve uma noite desgraçada, aí você tá tomando um cafecito, e aí você, enquanto toma o cafecito, vê que os alunos de Hogwarts defecavam nos corredores de Hogwarts no início. Você solicitou, foi você, né, Verônica? Junto com a sua sabotagem das cartas, você perguntava isso pra J.K. Rowling. Só uma coisa, as respostas, isso daqui tá virando, né, um podcast sobre a J.K. Rowling. Sim, Mas assim, as respostas da Rowling, elas não são não solicitadas. Elas acontecem ou em contexto de entrevista, ou em contexto de pessoas perguntando pra ela no Twitter. O que houve um tempo atrás é que quando eles estavam repaginando o Pottermore, que depois virou Wizarding World, eles começaram a fazer um negócio que eles pensavam ali uns trechos de curiosidade sobre a história de Hogwarts e tudo mais, e ela postava no Twitter. Então fazia parte dessa estratégia de marketing para o lançamento do novo site. Quem vai explicar melhor isso aí é a Bia, né? Mas ela não está entre nós hoje. Mas assim, eram solicitadas. Esses espantalhos de que a Rowling acorda e tuita o negócio é isso, é um espantalho, né? As pessoas criaram isso. E eu queria fazer um acréscimo nisso que a gente tava falando de pegar a explicação da carta e tudo mais. Infelizmente, eu vi ontem, e aí o livro escorregou na minha mão, eu perdi a carta e falei, eu não vou procurar de novo. Que isso? Você tá com paralisia do sono? Artrite na mão, que nem Tolkien. Não, você tem que se tratar, Fernanda. Eu tô preocupado com você. Não, eu não tava enxergando direito, gente. Eu tava com a pupila dilatada, tava uma desgrama. Olha o amor pelo programa, né? Pelo podcast. Ela estuda para falar neste programa, para opinar neste programa, enquanto está com a pupila terrivelmente dilatada. A condição insalubre. A condições insalubres que você se põe, porque você que é a dona. Mas enfim, tem um trecho de uma carta em que alguém pede uma explicação de algum trecho de alguma coisa. Eu não sei se a Vev separou essa carta, porque se eu não me engano é alguém perguntando alguma coisa de cristianismo na obra. E aí ele responde e fala assim, olha, o que eu vou te falar agora é eu, leitor de mim mesmo. Então, o Tolkien tem essa consciência, que o que ele tá explicando depois é ele, como a pessoa que releu o que ele escreveu. É um homem tridimensional, eu amo esse homem. E ele fala assim, olha, o que eu vou te falar não é necessariamente o que tá no livro. É eu, leitor da minha própria obra, dizendo a interpretação. É a carta 213 para Deborah Webster. Até, por exemplo, no próprio prefácio do Senhor dos Anéis, a gente já trouxe isso em discussão muitas vezes aqui, que o Tolkien ele toma um espaço como leitor para falar assim, olha, na minha visão como leitor, este livro é sobre a morte. Entendeu? E eu acho sensacional, tipo assim, não polui a minha visão, mas eu concordo com ele. Eu li e falei assim, cara, realmente, eu enxergo morte, decaimento e longa derrota nesse livro todo, entendeu? E lindo, assim, maravilhoso. E eu não vou ser preso pela polícia literária por concordar com o que o autor falou enquanto leitor. E tá tudo bem, gente. Se tem uma coisa que você tem que aprender deste episódio tá tudo bem. Use a carta que você quiser para vencer o argumento. E é sobre isso. Mas saiba que você pode tomar réplica nas costas. Se você trucar, alguém pode ter 6. Eu amo esse homem, sério. Ele é como um pai pra mim. Não, e tem uma carta que eu também não separei, mas eu lembro dela porque eu usei ela no meu mestrado, que é uma carta muito ótima de alguém perguntando alguma coisa muito específica de análise literária, e o Tolkien fala, eu não vou responder porque isso é uma coisa pros futuros pesquisadores, e se eu responder, a razão da existência deles acaba. Olha! Você sabe qual? Você vai pontuar isso? Eu não separei. Eu lembro porque eu usei no mestrado. Se não me engano, tá na minha introdução. Leiam o mestrado de Fernandinho, depois já emendem, leem a tese de Fernandinho. A gente sempre fala do doutorado da doutora Fernanda, mas a gente nunca fala o nome do doutorado da doutora Fernanda, né? É verdade. Qual que é o nome do doutorado da doutora Fernanda? Nome. É Guardiões da Galáxia, não é? Quase isso. 4. Quase, bati na trave. 4. Os Guardiões da Fantasia, a crítica dos leitores de J.R.R. Tolkien. Então a crítica a nós, entendeu? Ela tá aqui.
Ele pode ser exposto? Tipo assim, mandar o link pra eles? Pode, agora tá é público. público. Agora é público. E aí vocês podem usar ela, o doutorado da Fernanda, como uma carta de Magic. Eu tô me divertindo muito, porque você realmente fala como carta de Magic. Eu usei a carta 195 virada pra baixo e pá! Posição de defesa. Posição de defesa aqui, pra você que a longa derrota existe. Tome! Ai, mas eu queria dizer que, Torres, você caiu na minha pegadinha e eu achei muito ótimo. Aí, ó. Qual pegadinha? Porque o meu título tem duplo sentido. Ah, por quê? É uma crítica aos fãs e a crítica que os fãs fazem enquanto leitores. A crítica dos leitores fãs de J.R. Tolkien. Muito bom. Peraí, fala de novo o título. Olha, ela tá invocando o Gandalf, né? Ela tá se achando o Gandalf. Não conheço metade de vocês como gostaria. É muito bom. Isso deveria ter sido a sua epígrafe, Fernando. A minha epígrafe é Don Quixote. Não, mas tinha que ter sido ela. Ô, Thomas, pra fechar na conclusão, no final das contas, não conheço você, já tá? É a epígrafe do capítulo da análise dos fãs, então, né? Cara, imagina você tá abrindo a tese, né? E aí tá lá, dedicatória, não sei o quê, aí vai ver a epígrafe. E a primeira coisa já é passiva-agressiva, né? Não conheço metade de vocês como gostaria. É que nem o mala do Roger Waters, né? Assim, se você não gosta, toma no c... Aí tudo dele é desse jeito, mas vamos lá. Eu não gosto de Pink Floyd, eu queria deixar isso aqui registrado, porque as pessoas às vezes me falam pra ouvir Pink Floyd. Por que você não gosta? Porque é música de velho? Pedante, não. Ele é muito pedante. Eu não gosto da arrogância de achar que eu não vou entender a música deles. Então toca aí pros seus 15 fãs aí, seu babacas. Todos são babacas. Tá vendo? Eu não gosto de Pink Floyd, não gosto de Roger Waters. A trajetória dele, tá vendo? É parecida com Não. que muitas pessoas sofrem com Tolkien, porque topa com arrombados que fala que você não vai entender. E aí fecha com ele. Mas no caso é porque cara, o criador... Veja que... não vamos comparar Tolkien com Roger Waters, pelo amor de Jesus Cristo. Né? Veja que o Tolkien é uma gracinha. O Roger Waters é pedante, entendeu? O Tolkien nunca me mandou tomar no c... por não gostar. Porque você não conheceu ele. Você não conheceu ele. É verdade. Não, ele jamais... Fala assim, pra ele... Ele é uma figura paterna, ele é como um pai pra mim. Vou fazer um podcast. Você vê que o Tom está deixando várias pinceladas pra análise aqui, né? Análise. O prontuário do Torres. Depois Já desse tô episódio. adicionando aqui, Vamos já. fazer a análise de nós mesmos. Aqui, ó, podcast psiquiátrico. A ala da psiquiatria de J.R.R. Tolkien. Tipificar. Eu vou escrever a biografia do Torres, já vou deixar isso registrado. Vai ganhar muitos milhões de dólares pela loucura do ser humano. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Foi roubado! Eu fico desgraçado da minha cabeça. Bom, aí é assim, a gente já meteu o pau no Humphrey Carpenter, a gente já meteu o pau em Roger Waters, não sei se o Pedro vai publicar, porque o Pedro gosta de Pink Floyd, eu acho que o Pedro vai... Ele vai deixar, mas ele vai não gravar um necessariamente. trecho só xingando a gente. Mas o Pedro é um ótimo separador de obra e artista, então ele pode achar o Roger Waters um pedante, um mala, entendeu? E ainda assim gostar da musiquinha de velho idoso, Não, que é um dinossauro do rock. Cara, eu ouço Dire Straits e me chamam de velho. De velho, mas Dire Straits é música de velho. Ah lá, o cara tá no bar aqui de fundo de rua aqui. Toda vez, Walk of Life é a música mais de idoso que tem, você vê eles dançando. É Walk of Life, Girls Just Wanna Have Fun, que mais? Músicas que tocam em bar. Eu amo idoso dançando Girls Just Wanna Have Fun. É uma diversão. Pesquisem, tem vídeo no YouTube, pô. Tem um vídeo mó caótico dos caras dançando, batendo a bundinha um no outro. Girls Just Wanna ABBA. ABBA é música de velho também. ABBA é música muito idoso. Mas enfim, vamos lá. Bom, a gente falou sobre muitas coisas. Eu acho que a gente subverteu expectativas aqui falando sobre a ética das cartas. A gente já falou sobre muitas coisas interessantes, né? Eu ainda permaneço aqui recomendando às pessoas sobre a própria consciência lerem as cartas, porque são realmente muito interessantes. E neste contexto de apresentar para os ouvintes algumas das delícias
que estão contidas, das preciosidades, das Silmarils escondidas nessas cartas, vamos pontuar então algumas de nossas favoritas, com a palavra entidade. Eu não vou falar mais o nome de vocês, vocês falam. Antes da gente começar o jogo de vôlei, eu usei a magia do Ctrl F e achei a carta. É a carta 25 pro editor do Observer. E ele pergunta algumas coisas sobre a origem do nome, do Bilbo, se tinha alguma coisa a ver com Beowulf e tal. Ele já faz meio que uma análise literária. E aí é o primeiro parágrafo da carta, que eu acho muito ótimo, que foi o trecho que eu usei no mestrado. Senhor, não preciso de persuasão. Sou tão suscetível à lisonja quanto um dragão. E de bom grado exibiria meu colete de diamantes e até mesmo discutiria suas fontes, visto que o hábito, mais curioso do que o Hobbit, não apenas declarou admirá-lo, mas também perguntou de onde eu o tirei. Mas isso não seria um tanto injusto para com os estudantes de pesquisa? Poupá-los dos problemas é lhes tirar qualquer desculpa para existirem. Você tá maluco, velho. Nossa, esse homem é um presente da humanidade, velho. Deixa os pesquisadores sofrerem, porra. É isso que ele está dizendo. Basicamente. Choquei. Muito bom, gente. Vamos... a gente já começa com essa. Essa carta que a Fernanda citou, ela é de 1938. Isso. É bom a gente citar a data. Tem 1400 de ataque. Isso, exato, é um guardião celta. É muito bom que as piadas de Magic, a Bevis fica meio... Tá, é do jogo. E você sabe que eu tô fazendo piada de Yu-Gi-Oh! Agora, né? Eu já passei Mago aqui. Negro eu peguei. Eu pensei, será que é de Yu-Gi-Oh? Não falei nada, vai que não era. Pra manter o tema de pesquisa e tudo mais, eu vou separar a primeira carta. Quando a gente falou assim, vamos separar as nossas favoritas. E eu falei assim, essa não pode ficar de fora, porque ela me motiva muito. É a carta 275, de agosto de 1965. É uma carta pro Alden, que era também escritor, crítico literário. Fez críticas muito positivas dos livros do Tolkien. E eles acabaram trocando muitas correspondências e ficaram amigos. E aí, ele fala de alguns poemas e ele avisa o Tolkien que tá começando a New York Tolkien Society. E aí, é muito ótimo, porque é o último parágrafo da carta e ele responde pro Alden. Sim, ouvi falar da Tolkien Society. Acho que verdadeiros lunáticos não se associam a eles. Mas, ainda assim, tais coisas enchem-me de preocupação e desânimo. Olha. Devo dizer que tais coisas também me enchem de preocupação e desânimo. É muito ótimo. Eu gosto como ele é direto, né? Ele é sincero. Você vê, né, que não só preocupação, mas como desânimo. Isso aí diz muito, cara. Sim, e diz muito pra onde esse fandom foi também. Muito boa essa carta, está catalogada nos anais de crítica verdadeira foda. Mas eu já trouxe duas favoritas agora, com vocês, depois eu trago mais. É verdade. Agora com vocês. Termino meu turno virado pra baixo. Encerro minha jogada aqui. Encerro minha jogada. Verônica, qual que é a sua carta armadilha? Bom, eu ia trazer outra pra começar a montar meu exódio, mas já que a Fê falou sobre o Alden, então eu vou trazer outra carta do Alden, a carta 163, em que o Tolkien traz as principais inspirações dele. Eu nem vou ler a carta porque ela é bem longa, eles se estendem ali, porque, como a Fê falou, o Alden ele também era um escritor, era poeta. Então eles trocavam muita figurinha nessa parte literária, então Tolkien fala de forma muito aberta, muito livre sobre esse processo criativo. Então, para quem curte esta vibe do Tolkien, é uma carta excelente, a carta 163. E, aliás, todas as cartas que ele troca com o Alden são muito legais, né? Eles tinham uma amizade muito bacana. Uhum. Sim, ela é de 1955, certo? Isso. Caro Alden, beleza. Caro Alden. E aí, o que mais? Dessa carta, você não tem mais nada a falar? Não. É porque ela é bem longa, ele fala de um bando de coisa. Ela é bem longa. Eu tenho outras coisas pra falar de outras.
Outras cartas. Eu gosto da a fraca tradução de Kirby. De Kirby? Que me diverte, porque eu penso no Kirby do jogo. Eu também, é que você falou, eu pensei. Kirby é o nome que me diverte muito. Cara, eu usei o livro desse cara no mestrado, ele, tipo, ele morou na casa do Tolkien por quase um ano. Ixi. E... Que inconveniente, né? Eu já imagino que vou ficar uma semana, fico um ano. E aí ele tá meio que contando sobre o processo, tipo, o que ele acompanhou do processo de escrita do Silmarillion. É um livro bem legal, só que tá, tipo, mais de R$1.000, porque nunca foi publicado em português e é muito antigo. Gente, isso dava um baita de um filme, não dava? Tipo, Kirby chegando na casa dos Tolkien pra passar um... Nossa, mas dava um filme muito bacana. Porra. O Kirby dos games. Chegando na casa do Tolkien e fala assim, e aí, irmão, qual é? Deixa eu te absorver aqui, deixa eu engolir você aquela pra ganhar essa figurinha do bolinho de cenoura. Ele chega... exato. E quem não é versado no mundo dos games não vai entender, mas pesquise Kirby, dá muito prazer pesquisar Kirby. Entendeu? Principalmente figuras moralizantes. Tipo, tem umas figuras... Porque ele é muito fofinho, ele é uma bolinha rosa. E aí ele fala assim, não estou puto, só estou desapontado. Eu acho... É a carinha dele, super fofo. Eu sempre achei que o Kirby era um Pokémon. Quando eu não conhecia, eu achava que ele era um Pokémon. Tá, vamos lá. Próximas cartas. Baessa, diga a sua. Cara, eu gosto... Eu vou trazer uma carta aqui que é só pra mudar o tom aí, que vocês estão falando de cartas muito formais. É a carta 184, porque ela é engraçadinha, porque ela fala que o Tolkien recebeu uma carta do Sam Gendy. Ele recebeu uma carta de uma pessoa que tem o nome do personagem dele. E aí a carta 184 é ele respondendo para este senhor que se chama Sam Gendy. E aí é muito engraçado, porque ele só vai explicando. Ele fala, olha... esse nome, ele conta um pouco da história do nome Gamgee, né? E eu acho engraçado como o Tolkien, ele tem um pouco de entendimento sobre si, que ele fala assim, não suponho que o senhor pudesse se incomodar em ler a obra tão longa e fantástica, especialmente se o senhor não se importar com histórias sobre um mundo mítico. Mas caso o senhor pudesse incomodar, sei que a obra, que tem sido espantosamente bem sucedida, ele já vai jogando relances aqui de que ele tá fazendo sucesso, está na maioria das bibliotecas. Vendendo peixe, pô. Leonardo da Vinci. Entendeu? Obviamente. Sou foda, na cama esculacho, na sala ou no quarto. Aquela carta do Leonardo da Vinci é muito boa, velho. Eu sou, não sei o que, ninguém nessa merda aqui de Itália é melhor que eu, então... Contrate-me. E aí, é engraçado que ele manda até pro senhor aí versões autografadas do livro. Eu acho isso engraçado. E o que eu acho mais engraçado, parece que ele corre pra contar para o Christopher que ele recebeu uma carta do Sam. E aí eu fiquei pensando, como é que era a logística, assim? Devia ser trabalhoso enviar uma carta, né? Porque a carta que ele manda pro Christopher é: recebi uma carta do verdadeiro Sam Gendy. Ele não podia ter escolhido um lugar que soasse mais grotesco, né? Que ele é de Tútin. E aí eu acho engraçado isso, que o Tolkien ficou todo... É como se você tivesse recebido alguma coisa e você já manda pros seus amigos no WhatsApp. Eu recebi uma carta do Sam. É tipo a gente quando recebe e-mail. A gente recebe e-mail, eu mando o Baessa é lá. o primeiro. Ele manda um e-mail, entendeu? Só que aqui, com a bênção da tecnologia, demora um microsegundo. Chega a notificação aqui, eu já copio e mando lá antes de ler. Mas é isso, é só uma cartinha de bom humor do Tolkien recebendo uma carta de um personagem. Muito bom, eu acho fofo. Olha, como exemplo de uma carta minha, eu já vou trazer aqui a bomba. Porque que acontece? Quando eu tava nas vésperas do casamento, eu comecei a pesquisar, falei assim, deixa eu ver o que é esse cara que foi, ele é tipo um pai pra mim. O que será que ele deve ter opinado sobre... Casamento. Sobre matrimônio, assim, deixa eu ver, porque eu não me lembro de ver muitas coisas diferentes do que a comparação com Beren e Lúthien, né? E aí eu fui procurar, e eu achei uma carta muito interessante, que é a carta 43, uma carta para Michael Tolkien.
Michael era o segundo, né? O segundo filho, eu acho. E aí, o que eu não tenho certeza do contexto é se o Michael tava casando ou se eles só estavam fofocando sobre si. Eu acho que ele ia casar. O Michael tem muito essa energia. E aí eu acho que o Michael, nessas epifanias, né? Tal qual eu, que sou o filho espiritual do Tolkien, chegou às duas e falou assim, cara, tipo assim, na véspera do casamento, você começa a refletir sobre toda a sua história, né? E você fala assim, o que é a vida, né? Por que homens casam? É uma pergunta genuína. Não sei se muita gente para pra pensar nisso ao longo da sua vida. Por que homens e mulheres se casam, cara? Não dá muito menos trabalho continuar como tá, no bem bom, entendeu? E tal. E aí o Tolkien dá umas respostas excelentes. E aí choquei vocês, arrombados que estão ouvindo este programa, entendeu? Fiquem longe do que eu vou falar. Mas o Tolkien diz com todas as palavras que o homem é não monogâmico. Vai, só até derrubou as coisas ali. Chegou de derrubar as coisas. Eu tô girando a baqueta como tá aparecendo pra você. Muito bom. Tá vendo o susto? O homem é não monogâmico. E eu acho isso excelente, cara, porque ele vai desenvolvendo isso e é verdade, tipo assim, cara, é por isso que eu falo que é uma figura paterna, porque não tem condição, porque o Tolkien diz, sem dizer que o homem descende do macaco, um animal assassino. Ele fala, olha, o homem é decaído, o homem vai fazer merda, entendeu? E aí, a gente tem uma tendência que ela não exatamente, ela tá ligada ao instinto reprodutor animalesco do homem, mas ela tá relacionada bem ao instinto do homem de fazer merda, né? De cometer erro, de machucar as pessoas e de consumir as pessoas, né? E aí ele fala assim, cara, o casamento, se você for parar pra pensar, isso aqui eu tô dizendo em outras palavras, né? Mas da minha interpretação insana. Mas tipo assim, casamento, em outras palavras, ele é uma loucura. Ele não é natural, né? Loucura não, mas ele é uma revelação. E se você for parar pra procurar a pessoa certa, a alma gêmea, né? A The One pra você, sabe quando é que você vai poder casar? Quando você for idoso, caquético. Porque até você ter toda a experiência com todas as pessoas e ter todas as combinações boas de gente que dá certo com você, você vai ser... Cara, você não vai poder usufruir do casamento propriamente. Então, casar é um ato de risco e você provavelmente vai casar com pessoa errada, né? A ponto de que... E veja, aqui fazendo disclaimer, né? Aqui tem layers e layers. Não é pra você casar com o primeiro matuto que canta Chico, se tu me quiseres, entendeu? Na rua pra você, não é isso. Mas é tipo assim, as pessoas são imperfeitas e na nossa imperfeição... provavelmente vai ter um dia que vai acabar o deslumbre. E você não pode se entregar a essa falta de deslumbre e falar, não deu certo o casamento, eu preciso de aventuras e não sei o quê. Tipo aqueles podcasts idiotas, e eu falo isso com todas as palavras, da esposa lá do Bruno Galhaço, que elas ficam falando o tempo todo, fala assim, eu queria ter dado mais. Imagina, senhora... Mas enfim, ela muito bem casada num casamento aparentemente estável, né? Porque tudo é o que deixam transparecer. E ela falando essas coisas, porque eu deveria ter feito, eu deveria ter experimentado mais, deveria não sei o quê. E aí eu olho e falo assim, cara, não tem necessidade disso. Mas tudo bem, cada um com seus problemas. O que me irrita, essencialmente, não é o que os convidados porventura dizem. Deles eu tenho dó, mas é das pessoas que são iludidas muitas vezes por essa falsa promessa de tal, então a Giovanna do Bruno Galhaço, ela é mó legal, então isso vai se aplicar pra mim, porque eu quero ser bem sucedida, gata, linda, maravilhosa, independente e tal, e cara, promessa vazia, sabe? Mas se eu fosse discorrer sobre a minha opinião, aí esse programa ia durar pra sempre, né? Não convém, mas enfim, é isso aí. Fui moralista? Acho que sim, talvez. Mas é porque eu sou como um pai para nossos ouvintes. Torres, eu acho essa carta fantástica. Eu gosto muito dessa carta porque, assim, o que o Tolkien tá fazendo é dar um conselho pra esse filho. Ele tá sendo um pai, né? Ele tá dando um conselho pra esse filho dele que vai casar. E o menino tá querendo saber, tipo, e aí, né?
que vai ser isso, né? E aí o Tolkien tá falando toda a experiência dele. Sim, ele vai trazer o aspecto da própria fé, ele vai... quando ele fala, né, que o homem é decaído e que por isso, enfim, as coisas dão errado, ele já tá trazendo também uma questão cristã por trás dessa noção. Mas o que eu mais gosto da carta é quando no final, quando ele fala assim, né, tipo, o homem e a mulher, eles são náufragos. No mesmo... É muito bom. Eles são náufragos nesse mundo. E isso é muito bacana porque as pessoas gostam de falar, porque Tolkien idealiza as mulheres. Ele cria mulheres inalcançáveis. Não é? Olha a visão que ele tem das mulheres. Tá propensa a ferir, a pecar, né? Aqui, isso é importante ser dito. Isso é a visão católica do Tolkien. Não necessariamente a gente tem ouvintes de tudo quanto que é profissão de fé, tudo quanto que é crença, mas é porque é interessante como visão de mundo. Se você se você enxerga, por exemplo, que a gente tá no mesmo barco, né? E a gente tá aqui para se ajudar, o Tolkien coloca também, né? A gente se ajuda com a luz de Deus também ajudando a gente a passar por esse náufrago. Mas se a gente está disposto a se ajudar e a gente entende que vão vir tribulações, vão vir momentos de perda de deslumbre e cabe a nós, enquanto casal, permanecer juntos, né? Para que haja uma glória futura, etc. É muito difícil falar isso sem trazer o catolicismo. Mas você não tem que ter medo, ele é católico. Inclusive, eu já vou puxar a próxima carta. Sim, o final é feliz. O final é eucatástrofe, entendeu? É a eucatástrofe, então, do negócio. E vai dar certo, cara. O que é interessante é que o Michael, dos filhos, tipo, tá, um dos filhos é padre, mas enfim, o Christopher se divorcia, a Priscila nunca se casou, o Michael casou e ficou, né? Então, talvez, de alguma forma, a carta... tem ajudado, entendeu? É lindo você pensar nisso. E é importante, eu recomendo que as pessoas leiam pra ter noção de que não tá romantizando absolutamente nada do casamento. Não é tipo assim, cara, se o teu marido te bate, você tem que continuar e tal, infernizando, casamento infeliz. Não é isso. É em relação a condições normais de temperatura e pressão de pessoas que erram, né? E a gente tem que perdoar. Vou mandar se lascar no primeiro erro que cometer? Não. Essa é a essência de uma união. E eu acho ela lindíssima. Me alonguei, né? Falei muito aí, ó. Tá vendo? Conselho de pai, né? Vai. Deixa, conselho de pai. Quem é o pai aqui em questão? Eu achei engraçado que a Verônica, quando foi falar, ela falou... dos filhos do Tolkien, porque, obviamente, o Torres... O Torres é o outro. O Torres é o outro, entendeu? Exatamente. Esse conselho foi pra mim, essa carta foi pra mim, de uma carta para Torres. Inclusive, eu queria deixar aqui uma nota pra edição, que cada vez que o Tolkien fala de novo... O Tolkien, viu? Já tá assumindo isso de novo. Que o Torres fala, ele é como um pai pra mim, me vem aquela cena do Fiuk e do Fábio Júnior no caldeirão. Pai! Gente! Pai! Que caralho, de onde surgiu? Oi. E olha, eu acho que toda vez que o Torres falar isso, tinha que ter algum efeitozinho, que nem o da urna eletrônica, lá quando eles falam de amor em Harry Potter. Tem que ter alguma coisinha, porque não é possível. A gente podia literalmente botar o pai. Podia! Porque é meio desafinado. É meio desafinado. É desafinado, é ruim, é tudo errado. A primeira nota que o Fiuk dá na música é desafinada, você pode prestar atenção. É desafinada. Pai. Tanto que é muito bom, porque assim, você não sabe se ele se assustou porque o Fiuk surgiu do nada ou porque tá tão ruim que ele tá destruindo a minha música. A reação dele é muito boa, velho. Eu recomendo todo mundo dar uma olhada. Bota, sei lá, pai, Fiuk, Fábio Júnior, Faustão. E pronto. Pai, pode ser que mas é tempo pra gente sonhar. Maísa falou sobre o Tolkien já receber a cartinha do Sam, já correr pra falar pro Christopher, o Sam escreveu pra mim. E assim, eu acho todas as cartas que o Tolkien troca com o Christopher muito fofas. É assim, um pai e filho, não você, Torres. Muito, muito legal. E aí eu queria trazer... Um ataque gratuito.
Eu sou filho dele, mas eu entendo que eu tenho irmãos. Então eu não tenho inveja dos meus irmãos, Ele não dos tem meus filhos pares. preferidos. É. Tem sim, vai. E aí eu queria trazer aqui especificamente a carta meia, que ele escreve para o Christopher. E quando o Christopher tá em treinamento lá na Força Aérea, né? Ele na Segunda Guerra, ele tava na Força Aérea, se não me engano. E assim, ele tá odiando aquilo ali. Ele tá odiando tudo. E aí eles começam a conversar sobre, no caso, o Tolkien começa a falar sobre como foi a experiência dele durante a Primeira Guerra. E aí ele faz o seguinte comentário. Estamos tentando conquistar Sauron com o Anel. E seremos bem-sucedidos, ao que parece. Contudo, a punição, como você sabe, é criar novos Saurons e lentamente transformar homens e elfos em orcs. Não que na vida real as coisas sejam tão claras como em uma história, e começamos com muitos orcs do nosso lado. Isso é fantástico e é algo que ele traz lá no prefácio da segunda edição do Senhor dos Anéis, que é esse que vem aí nas nossas edições subsequentes, em que ele fala que a Guerra do Anel, que se a Guerra do Anel fosse de fato totalmente inspirada em uma guerra histórica, ela não seria tão simples você separar um lado do outro, porque você tem orcs em ambos os lados e as pessoas se corrompem. E eu gosto muito disso, que ele fala que a guerra está transformando homens e elfos em orcs, essa coisa da desumanização. E aí, mais pra frente, ele fala pro Christopher, que estava odiando tudo aquilo, né? Sinto entre todas as suas dores, algumas simplesmente físicas, o desejo de expressar seus sentimentos sobre o bem, o mal, o belo e o feio de algum modo, de racionalizá-lo e impedi-lo de simplesmente supurar. No meu caso, ele gerou Morgoth e a história dos gnomos. Gnomos era como ele chamava os elfos lá nos primórdios. Então aqui a gente vê a gênese do legendário. Tolkien começa a escrever justamente quando ele estava lá em treinamento durante a Primeira Guerra. E é uma forma, como ele colocou aqui, de racionalizar aquele horror que ele estava vendo. E ó, coisa linda! Muito bom, muito lindo, velho. É uma visão de mundo muito sóbria, velho. Sóbria? É muito sóbria. Tipo, é pé no chão, entendeu? A vida é difícil, as pessoas são ruins, etc. Sabe? Tipo assim, não tem demonização. Anda no Twitter 15 minutos sobre o conflito de Gaza e Israel pra você ver. Obrigado. Pra você ver o inferno de gente idiota, entendeu? Como é Caralho. que é? Opine menos. Deveríamos todos saber menos o que nós achamos sobre as coisas. Pronto. Cara, mas é genial. Menos o Tolkien, genial que é como um pai. essa comparação pra que ele faz aí, né, cara? Amo. Eu o amo. Ai, cara, é fofo. Que mais? Vamos lá, mais cartas pra gente finalizar. Eu, de cara, né, quando peguei pra ler o livro, eu já falei que eu fiquei assustado com o número de páginas. Na verdade, são descrições de cartas, como a Fernanda já expôs, durante a vida toda do Tolkien. Então é muita coisa. Se você for pegar pra ler, você vai achar coisas legais. Eu acho que em qualquer parte do livro você acha coisas legais pra se falar. Mas eu tava até pensando sobre isso. Eu fui ler as cartas dele para a editora, né, para os editores. E é muito interessante porque me fez ter vontade de reler o Hobbit, porque ele vai falando sobre as ilustrações, sobre as edições, sobre a folha de capa. E aí ele troca cartas assim extremamente sinceras. Ele é um pouco passivo-agressivo às vezes. E aí, eu gosto muito como ele reconhece que ele desenha mal e que vai dar errado a impressão dos desenhos. E assim, então isso já é no começo, assim, ele já vai falando. Então são várias cartas que ele vai falando sobre a edição. Mas, sobre a edição também, eu gostaria de citar uma carta porque ela ecoa até hoje. Que é uma carta que ele fala sobre a tradução. E aí ele fica sabendo que vai ter uma tradução para holandês. E aí ele é a carta 188, só para vocês acharem aí também. Que ele fala sobre a versão holandesa e ele fala assim, olha, enquanto estou vivo, eu acho prudente que eu acrescente ou que eu participe da tradução. Como não foi feito com a versão sueca, e ele critica a versão sueca que foi traduzida, a versão sueca do Hobbit, sem qualquer participação dele. E ele não gostou, porque ele mandou para um amigo sueco e ele criticou a tradução sueca. E eu acho que essa preocupação dele
ecoou durante o resto das coisas, porque ele deixou manuais de tradução, né? Pra quando ele falecesse, as pessoas conseguissem traduzir a obra dele. E aí eu acho interessante porque até hoje, né, esses manuais são utilizados, porque as obras dele ainda estão sendo traduzidas e retraduzidas por aí. Mas é interessante porque ele mandou uma carta e é passivo-agressiva também, do tipo, olha, eu estou vivo, eu gostaria de contribuir para as traduções. Então vocês me avisem sobre traduções da minha obra. E aí, só corroborando, porque eu acho que, eu não sei se vocês vão trazer, mas eu até joguei lá um fragmento da carta 13 também, se vocês quiserem ler aí, que é uma crítica muito sutil do Tolkien, e eu ia falar Torres, agora eu me segurei que eu ia falar uma crítica muito sutil do Torres. Eu vi você falar. Porque a carta 8 eu acho que ela fala um pouco sobre as versões nos Estados Unidos, né? E aí ele fala que alguém comentou com ele sobre fazer uma adaptação para animação. Aí ele fala, eu acho ok fazer uma adaptação para animação. Eu não sei se é na carta 8 que ele fala isso, mas na carta ele até fala assim, eu presumo que fica até melhor do que eu não lembro o termo que ele usa, mas que a idiotice que virou a coisa da BBC lá. Ele não gostou lá daquela, eu não sei o que era aquele... É uma dramatização, dramatização da BBC. Tá, mas aí ele fala... Ele ia xingar muita gente, né, velho? Nossa, eu ia chorar muito. Eu ia chorar muito. Assim, pai, por que você está fazendo isso comigo? Você ia ficar de castigo, Torres. Nossa, ele ia deixar muito. Mas o Tolkien, na carta 8, na carta 13, na verdade, ele já previa como a gente ia ser aqui no Tumba criticando a Disney, porque todo episódio, eu acho que todos os episódios desse programa, o Torres critica a Disney. E o Tolkien coloca, contanto que fosse possível, eu gostaria de acrescentar, vetar qualquer coisa dos estúdios Disney ou influenciada por eles, por cujas todas as obras possuem uma sincera aversão. E é interessante porque quando ele falou isso, a Disney ainda era extremamente pequena em relação ao que ela é hoje. E fazia filmes bons, né, gente? Nessa época a Disney fazia filmes muito bons. Cara, é um visionário, velho. É um visionário. Olha, eu acho que ele hoje, ele estaria desejando que a Disney comesse pão com bosta. Aliás, nem pão, só bosta. Eu vou levantar a bola pra Fê cortar com a carta de Hitler, tá? Mas o Baessa acabou de falar da carta de Hitler. Vocês vão entender por quê. Enquanto Tolkien... Agora reparem, enquanto Tolkien odiava a Disney, vocês sabem quem amava a Disney? Contemporâneo de Tolkien? Quem? O Bigodinho. Pois não é. Ah, mas agora tem um argumento. Agora não, agora é... Eu acho que Branca de Neve, ele ficou apaixonado. Porque, nossa, esse estúdio está fazendo adaptações de histórias verdadeiramente alemãs, né? Aquela coisa. E aí tem os desenhos, tipo, que ele fez tipo, umas aquarelas, né? Que ele fez umas aquarelas ali dos 7 anões. O Hitler? É porque ele era pintor, né? E aí vem Disney pagar de corretinha pra mim. Fala assim, Hitler gostava de vocês. Eu vou usar o argumento de Baessa. Toda vez que surgiu um novo live action, assim, Hitler aprovaria isso. Olha, é o argumento ad Hitlerum aqui. Não, porque tem a Disney participou de esforços de guerra, né, na época lá pra... Então, ela fez animações, assim, pra... até ajudar os soldados novos, os soldados novatos, a como se comportar no exército. Tinha várias coisas assim. Inclusive, o Zé Carioca faz parte desse esforço de guerra, de uma aproximação dos Estados Unidos com o Brasil, né? Mas tem umas animações que você pegar cortes, tem tipo Pateta na... Não sei se é o Pateta, não lembro qual personagem que é. Na juventude hitlerista, não tem? Tem uns desenhos assim dele vestidinho, com a roupinha. Como é, amigo? Mas são cortes, é uma crítica que ele faz lá. Você tem que cortar do contexto pra fazer... Isso que a gente tá fazendo aqui, de associar a Disney o que estamos criticando, que é a Choquei. Então, aí eu aproveito essa bola levantada pra trazer a carta 45 pro Michael Tolkien, que ele tá falando de uma série de coisas, mas principalmente sobre a guerra, porque tá aqui, ó, Michael era agora um oficial cadete na Faculdade Militar Real. Então, é uma carta de junho de 41,
E aí ele fala de uma série de coisas, mas mais pro final eu acho muito ótimo, porque ele fica maluco quando eles estão falando sobre coisas de germânicas, né, que foram cooptadas pelo regime nazista. E aí ele fala assim: passei a maior parte da minha vida, desde que eu tinha sua idade, estudando assuntos germânicos, no sentido geral, que inclui a Inglaterra e a Escandinávia. Há muito mais força e verdade do que as pessoas ignorantes possam imaginar no ideal, aí entre aspas, germânico. Fiquei muito atraído por ele quando era estudante universitário, quando Hitler estava, creio eu, dedicando-se diretamente à pintura e não tinha ouvido falar de tal coisa. Já dá aquele... Ele tava lá fazendo os desenhos dele, não tava estudando direito. Em reação contra, entre aspas, os clássicos. Você tem de compreender o bem das coisas para detectar o verdadeiro mal. Mas ninguém nunca me chama para uma transmissão de rádio ou para fazer um pós-escrito. Melhor assim, suponho que sei melhor do que a maioria das pessoas qual é a verdade sobre esse absurdo nórdico. De qualquer modo, tenho nesta guerra um ardente ressentimento particular, que provavelmente faria de mim um soldado melhor aos 49 do que fui aos 22, contra aquele maldito tampinho ignorante chamado Adolf Hitler, pois a coisa estranha sobre inspiração e ímpetos demoníacos é que eles, de modo algum, aumentam a estatura puramente intelectual, afetam mormente a simples vontade que está arruinando, pervertendo, fazendo mau uso e tornando para sempre amaldiçoado aquele nobre espírito setentrional, uma contribuição suprema para a Europa que eu sempre amei e tentei apresentar sob sua verdadeira luz. É hora do duelo! Dança, gatinho, dança! Agora fala se isso aí não sou eu falando da Disney. Gente, sabe o que eu imagino? Não, o Tolkien, ele tá reclamando que não chamam ele pra falar sobre o que de fato, né, o ideal nórdico, o ideal germânico. Imagine este homem nos X. Isso não ia virar uma thread, gente. Isso não ia virar stories, isso não ia virar real, gente. Caralho, não, muito bom. Toda essa interpretação está errada e eu vou explicar pra vocês. Segue o fio. Segue o fio. E tome, entendeu? 2 Tampinha quilos de desgraçado. Tampinha desgraçada. Eu acho muito bom que ele tá muito no... tranquilo, falando assim, podia me chamar pra falar disso, mas ele vai subindo o tom. Ele vai escalando. Não, e você vê que tem um pouquinho, tem um ressentimento, tipo assim, poxa, assuntos germânicos, isso me interessava. Aí veio este filha da p***, e aí agora eu não posso mais falar, entendeu? Porque vão me pintar ali, vai ter uns tal de uns Tupini Vikings ali no futuro, entendeu? Que vão falar assim, porque o ideal nórdico, que não sei o quê. Não conheço esse cara. Ele já tava visionário aí com não poder mais falar as coisas boas, né? O bom é que isso é uma carta pro filho, né? Isso é uma carta pro filho. Porque com o filho ele tinha essa liberdade. Não, aí ele vai escrever, acho que ele vai empolgando, aí ele rasga tudo que tem que falar. Tal o Hitler, qual certo podcast, Tupiniquim. Perverteu muita coisa, inclusive o bigodinho, escova de dente, né? Que é o nome do... Bigode. Do modelo de bigode que o Hitler usava, acho que é escova de dente. Nunca mais ninguém poderá usar esse bigode. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Eu já li em algum lugar que até os anos 1900 e pouquinho, os caras usavam aqueles bigodões, né? Tipo, mas aí ficava difícil pra colocar a máscara de gás nas trincheiras. Olha! E aí eles começaram a raspar do lado, e aí ficou só o bigodinho. E aí foi quando surgiu meio que a lâmina portátil mesmo, e assim a Gillette ficou famosa. Sim. Porque não se podia ficar com o buço pelado, né? Podia simplesmente raspar o bigode, mas tinha que deixar... A falta de dignidade tinha que ter. Pai, pode ser que era mas é tanto pra gente sonhar. Então, eu tenho mais duas. A primeira é a carta 329 para um sujeito que eu não sei pronunciar o nome dele, então a gente vai ficar só com Peter. Tá marcado como um rascunho
e é de outubro de 1971. E ela, assim, ela é relativamente curta, mas ela tem pontuações muito boas. Eu vou pontuar só alguns pontos dela. Pontos. Sim. A gente não tem aqui o que foi que o cara pediu, mas provavelmente ele devia estar pedindo informações pessoais do Tolkien pra fazer alguma análise ou pra entender melhor a obra. E aí, assim, começa com uma frase direta. Não tenho tempo para fornecer material bibliográfico acerca de críticas, resenhas ou traduções. Caralho. Não me peça. Tem mais o que fazer. Exatamente. Contudo, gostaria de salientar brevemente os seguintes pontos. Aí são 3 pontos que ele abre bastante, ele explica, mas eu vou ler só o comecinho dos pontos pra gente não ficar com 50 horas de programa. Primeiro ponto. Uma das minhas opiniões mais fortes é que a investigação da biografia de um autor ou outros vislumbres semelhantes da sua, entre aspas, personalidade, tal como podem ser colhidos pelos curiosos, é uma abordagem inteiramente vã e falsa de suas obras, e especialmente de uma obra de arte narrativa, da qual o objetivo almejado pelo autor era o de ser apreciada como tal, ser lida com prazer literário. Ele tá reclamando de você aí que ficou usando as cartas. Você, Jefferson Caminhões. Segundo ponto. Tenho muito pouco interesse na história literária seriada e nenhum interesse na história ou situação da atual novela, entre aspas, inglesa. Minha obra não é uma novela, mas um romance heróico, uma variedade muito mais antiga e bem diferente de literatura. Ou seja, tem nada a ver, você tá indo pelo caminho errado também. E o terceiro ponto, afixar, entre aspas, rótulos a escritores, vivos ou mortos, é um procedimento inepto em quaisquer circunstâncias. Um divertimento infantil de mentes pequenas e de vera enfraquecedor, visto que, na melhor das hipóteses, ele superenfatiza o que é comum a um grupo específico de escritores e tira a atenção do que é individual e não classificável em cada um deles, e é o elemento que lhes dá a vida, caso tenha alguma. Cavalo. Drop the mic. Isso porque ele não tinha tempo, hein? Sorte do cara que ele não tinha tempo. Esta cartita coincide bastante com a cartinha 213 para Deborah Webster. Tá sem aí a data que eu não botei aqui, desculpa. E que ele coloca: não gosto de fornecer fatos sobre mim mesmo, além dos mais secos, que de qualquer forma são tão relevantes para meus livros quanto quaisquer outros detalhes picantes. Não simplesmente por razões pessoais, mas também porque me oponho à tendência contemporânea na crítica, com seu interesse exclusivo nos detalhes da vida dos autores e artistas. Cara, muito bom, velho. Ele tá criticando tudo. Ele tá criticando este programa agora. Ele era extremamente contra a biografia, a carta né? dele. Não, ele tem algum momento que ele fala que ele... Só se ele fosse escrever uma autobiografia, coisa que ele não faria. Coisas E do só pra tipo constar, é de outubro de 58. E esse rapaz aí que você falou que o nome dele é realmente impronunciável, ele é húngaro, né? E ele tem um monte de livro lá mesmo, mas assim... Nada que deva ter se traduzido pro português. Já baixou a ficha criminal do cara, né? Não, porque... Sério, a Fernanda falou Peter, mas é só isso que dá pra falar. Pesquisa o nome dele, deve ter mais consoante do que... Não, vocês sabem que o Chico Buarque fala em Budapeste que o húngaro é a única língua que o diabo tem medo de aprender. Que isso? De minha parte, acho que tem uma carta muito curtinha que as meninas me informaram que ela vai vir em versão estendida. Ela foi censurada por algum motivo que eu ainda não entendi, provavelmente para não dar material para um certo podcast Tupiniquim, mas eu gosto muito da carta 195, que eu já citei ela a rodo aqui neste podcast, que é o quê? De uma carta para M. Ronald, né, de 1956, então O Senhor dos Anéis já estava publicado, e ela sempre me intrigou muito. Por quê? Primeiro, porque ele fala do Frodo pacifista, fazendo, cara, o Frodo, em termos modernos, ele não era um pacifista,
né? Só que ele chegou à conclusão ali no expurgo do condado que não tinha por que ficar brigando, né? Tipo assim, pelo inferno que eu passei, né? Já não faz mais sentido isso. Isso a gente até pontua no final do Retorno do Rei. Mas o creme de la creme vem depois, né? Porque ele fala, na verdade eu sou cristão, inclusive católico. Aí começa a tocar canto gregoriano às alturas, né? E ele fala, não espero que a história seja algo além de uma longa derrota, embora contenha algumas amostras ou vislumbres da vitória final. Sempre me intrigou isso, porque é uma frase da Galadriel, e eu acho que esse é o único registro de uma frase de um personagem dita por ele. Eu nem sei se ele falou conscientemente, talvez sim, mas a Galadriel fala, né, a gente combate a longa derrota, e aqui ele falando da longa derrota. Então eu acho isso, creme, porque eu concordo, porque eu aprendi muito bem do meu pai. Então essa é a mensagem. A vida não é nada mais do que uma longa derrota, mas vai dar tudo certo no final. E dá certo mesmo. Coragem. Essa é a mensagem. Isso. Vamos. Mas é a citação do amigo dele. Do amigo que a gente não nomeia. Vou finalizar dedicando a carta pra Veves. Eita, agora eu tô até com medo que a gente falou de... Eu vou dedicar pra Veves a carta 178 de dezembro de 55, que é uma carta pra editora, pra Allen e Unwin. E é só o comecinho da carta, que ele fala assim: a propósito, não há necessidade de alterar senhor para professor. Na adequada tradição de Oxford, professor não é um título de referência, ou não era, embora o hábito tenha sido varrido de lugar onde professores são pequenos potentados domésticos poderosos. Puta que pariu. Meu pai! Meu pai! Tolkien, te amo! Beijo, Tolkien! É muito bom, velho. Você quer explicar qual é? Você quer que eu explique? É que assim, a Veves, ela tem ataques no nível torres. Cada vez que alguém fala, não, mas porque o professor, porque o legado do professor, cada vez que chamam o Tolkien de professor, mas não só falando assim, mas em trabalhos acadêmicos, ao invés de usar simplesmente o autor ou o Tolkien, usam professor em letra maiúscula. O letra maiúscula ainda é o que pega, assim, sabe? A cereja do bolo. Professor com letra maiúscula. Gente, isso é discurso de autoridade. Cara, tu tá analisando a obra do autor, ele é o autor. Assim como outros tantos autores maravilhosos. Então, de onde vem isso? Do demônio, Baeta, do demônio. Isso é o Tinhoso atentando. Não, porque as pessoas devem ter tirado isso de algum lugar. Não, o que acontece é que assim, as pessoas dizem que é pra você não ficar repetindo o nome, né? Tolkien, J.R.R. Tolkien, o Tolkien, não sei o quê. Que faz sentido. Que faz sentido. Porém, veja quantos autores existem, quantas obras, analisando, quantas pesquisas literárias existem de autores que não são professores. Você arranja outras formas de se referir a eles sem repetir. É o autor, o romancista coloca a nacionalidade dele, tem outras formas. Só que com Tolkien, a galera gosta de usar o professor, e isso vira um discurso de autoridade. Ainda mais porque Tolkien foi muito marginalizado na academia e na literatura de certa forma, tá escrito fantasia, então como colocar porque ele é um professor de Oxford, desse aqui. Não, e isso... É o neto. Até pra... A Fernanda pegou... Jogou onde? Jogou no Corinthians? Jogou no Maracanã? Não jogou, então não pode falar nada. Se você não tiver escola, se você não tiver faculdade, você tá morto. É o que eu falo pros meus filhos. Aí eles falam assim, mas você não estudou? Eu falei, mas você é craque? Você jogou bola? Jogou no Maracanã? Você jogou na onde? Você jogou na onde, filho? Podia fazer uma cara. Jogou na onde, filho? Jogou na onde, filha? Jogou na onde, mãe? Jogou na onde, pai? Jogou na onde? Eu não estudei, infelizmente. Gostaria de ter estudado. Mas eu joguei no... Mas isso é falácia de apelo à autoridade, cara. O tanto de falácia que eu tive que aguentar na época insuportável de Anéis de Poder, porque vinha o opinador geral da República, Guilherme, e aí via todo mundo falando o tempo todo, porque o professor
Guilherme. Toda vez que aparece esse brother pra opinar sobre Senhor dos Anéis jogando espantalho, aí bota ele com alguém que porventura pode discordar. Ah, porque não, esse professor aí não tem capacidade de argumentar com o Guilherme, professor da Universidade de Rapaduras. Então, quer dizer, o argumento é baseado no IQQ. Falácia de apelo à autoridade é sempre baseado no IQQ. Eu não suporto e adoro pensar que meu pai não suportava também esse negócio. Então, se alguém vier meter algumas... porque o professor fez muitas críticas ao woke aqui no meu negócio, eu falo assim, ele é professor? Pois eu sou filho do Tolkien. Eu tenho mais argumento. O meu exódio é maior que o seu. E aí, esse é o fundamento de toda briga que permeia a humanidade de macacos assassinos. E com isso finalizamos mais um episódio de Cartas de Tumba do Balim, né? Muito obrigado, meninas, pela participação maravilhosa. Vocês sabem que é sempre uma delícia conversar com vós, conversar convosco, né? Conversar com as avós da literatura no podcast. Muito obrigado, Guilherme Baessa, pela sua presença, meu escudeiro maravilhoso. Muito obrigado, Pedro Henrique, pela sua vontade muito grande de viver. Você é uma alegria para todos nós, e como editor. Tá chavecando pra ele não reclamar. Chavecando o Pedro aqui, pro Pedro não reclamar da extensão. Mas ele vai ouvir isso no final, programa. já vai ter que reclamar tudo que ele teria pra reclamar. Ele já vai ter xingado, mas assim, agora não adianta mais, vagabundo. Obrigado ao ouvinte pela sua paciência, pelo seu entusiasmo em nos ouvir sempre aqui, o Tumba do Balim. Aos ouvintes, vocês sabem como chegar até nós, tumbadobalim@gmail.com, mande seus comentários. Agora vocês podem comentar no Spotify também, manda, né, comenta, a gente vai sempre abrir o episódio pra você falar o que você achou desse episódio. Tá muito excelente, inclusive, os comentários do pessoal. Exorto a sempre mandarem mais e mais. Manda e-mail, considerações, comentários. Espero que este programa tenha despertado interesse seus pela vida e as mentiras de Humphrey Carpenter, né? A gente inverteu o inimigo aqui neste programa, a verdadeira Rita Skeeter do mundo de Tolkien. E se você quiser ajudar, lembra, o Tumba é uma iniciativa pessoal, esse é o nosso hobby, a gente não recebe um centavo de agência de Luísa Sonza para produzir este programa, graças a Deus, e que assim conserve até o final dos tempos, mas a gente precisa de ajuda. Então, se você quiser mandar no Pix, né, manda o valor que você quiser, não tá obrigado a mandar sempre e tudo mais, mas a gente agradeceria muito pela ajuda. tumbadobalim@gmail.com. Se você quer ajudar no PicPay, tem o nosso PicPay, tem sorteios, a gente quer fazer mais sorteios pra galera do PicPay, né? picpay.me/tumbadobalim. E é isso, vamos então com essas considerações aos comentários cretinos extremamente sucintos sobre cartas de um pai a seus filhos, né? J.R.R. Tolkien. Fernanda Correia. O meu comentário final é que, assim, vocês perceberam que eu trouxe cartas sobre crítica literária e reclamação do Tolkien com as leituras feitas sobre suas obras. Sim. Verônica trouxe sobre Segunda Guerra. Baessa trouxe da reclamação da Disney. E Torres sobre a longa derrota. Então, no final das contas, você chegou até aqui para descobrir que esse podcast, na verdade, é um teste do BuzzFeed. Fale a sua carta favorita e nós diremos a sua personalidade. Caraca, tem que ter isso. Como é que faz teste do BuzzFeed? Eu não sei. Como é que faz? Como é que produz? Vamos mandar. Tem que ser parceiro do BuzzFeed. Alimenta 700 páginas de material pro BuzzFeed. Esses testes do BuzzFeed, acha que esse povo lê qualquer coisa. Joga lá, de 1 a 30 é isso.
Suas cartas e considerações, Verônica Valadares. Vives Valadares. Então, eu fiquei pensando, né, nessa treta Tolkien versus Disney, que se a Disney, no atual estágio da situação, se eles fossem adaptar Seus Anéis, eles iam tirar os anões e transformar em seres mágicos a pedido do Peter Dinklage. Porque essa é a notícia que chegou, né? Que ele falou que não era pra ter anões, era pra ter qualquer outra coisa, e botaram aquele bando de rico saído do musical Godspell. Então talvez fosse isso que a gente tivesse no Hobbit. O Hobbit poderia ser pior do que foi. Caralho, velho, que negócio insuportável. A gente realmente... Olha, o Tolkien construiu a melhor timeline. Pois graças à proteção de Tolkien, estamos aí, né? E aí tudo que a gente teve foi anão sem barba, né? Eu tô até com medo no futuro, porque vai acontecer, gente, o demônio, ele é muito ardiloso, este mundo está entregue ao maligno, e a Disney vai eventualmente colocar suas garras de rei merdas em tudo. Então, nossa, vai ter um dia problematizando o anãozinho falando, cantando sobre pratos do Tolkien. Limpe a minha alma com seu comentário, Guilherme Baez. Ixi, limpar aí não vai ser muito, porque... Aí não, vai sujar. Eu peguei uma frase da Carta Nova do Tolkien, de 4 de janeiro de 37, que é achei que ele foi ontem. Uma descrição dele mesmo que tá me representando. Tem sido difícil fazer qualquer coisa, e o que fiz temo é ruim o suficiente. Esse... Até nisso parece, né, cara? É impressionante. Aí eu tô achando que eu devo ter algum nível de descendência, laço sanguíneo. Eu sou seu irmão. Ele era meio Charlie Brown, né? Era. Essa frase. Bom, e nessa aí sobre parentesco, né, e teste do João Kleber de paternidade, finalizo com o meu comentário que eu amei, cara, que é sobre como Tolkien tinha muita aversão a corrigir prova. Sim. Eu acho que talvez fosse o trabalho, a labuta mais desgraçada do ser humano, era corrigir prova. Lembrando que o Hobbit, ele começou a escrever numa toca no chão, vivia um Hobbit, em uma prova, né? No Enem... Sim. Corrigindo a porcaria do Enem do Reino Unido, aí falou assim, cara, esse arrombado fez perder tempo, deu prova em branco, mas graças a Deus que ele deixou a prova em branco, que é menos coisa pra corrigir, né? E é isso, é ele fazendo a relação. E eu, como invocando o espírito de Tolkien, eu concordo em gênero, número e grau, porque hoje eu tô corrigindo prova e eu tô aqui procrastinando as provas pra gravar podcast, entendeu? A Fernanda corrige prova também, né? O final disso tudo aqui vai ser Torres escrevendo um livro de fantasia, morrendo, a gente publicando o histórico de WhatsApp dele, ficando rico, e daqui pra frente alguém vai fazer um podcast pra falar sobre Guilherme Torres. É um ciclo, né, velho? Que coisa... A longa derrota. A longa derrota, Clarice, todo mundo vai perder. A Clarice vai fazer o compilado de tudo. O compilado, assim, cara, meu pai era maluco, velho. Não dá não, deixou as coisas todas espalhadas, os programas, os áudios, todos espalhados. Ai, a história não gira, capota. E é isso, gente. Muito obrigado. E até o próximo episódio na Terra Plana dos Podcasts. Tá, vamos lá, vamos finalizar, senão o Pedro mata a gente. Ele já vai matar a gente, mas vamos. Pedro. Quem manda ele não tá aqui pra ficar... Exato. A gente ficar quieto. Controlar ele que é a nossa régua. Ainda bem que foi Verônica que falou e não eu.